Então, eu já começo fazendo esse primeiro panorama básico, crio a plataforma e depois a gente começa a ver como é que a gente vai capitalizar os clientes. Quando o cliente tem já bons contatos, mas não tem equipe, favorece, ajuda o trabalho. Quando acontece dele ter muitos projetos, só que ele não tem faturamento, a gente começa a estudar aonde é que está vazando esse dinheiro. Será que ele não está precificando corretamente? Será que a equipe não é produtiva? Por que a equipe não é produtiva? Será que ela não está sendo motivada? Será que ele tem uma rotatividade de funcionário muito grande? Então, a gente começa a entender onde estão as falhas do escritório para ir trabalhar e focar naquilo que a gente percebe que é por onde está escapando o dinheiro. Porque tempo é dinheiro na arquitetura, né? Fala aí, arquiteto Júlio na área, e começamos mais um ICTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje eu tô aqui com mais uma visita ilustre, com um grande background, carinho imenso, recebo a Marina, com a sua experiência internacional, hoje consultora. Enfim, Marina, a bola tá contigo. Se apresenta aí pra galera. Júlio, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Quem te conhece já há um tempo e vendo como é que a gente está hoje, eu tenho muito orgulho da sua jornada. Eu sou Marina Capoc, sou arquiteta, sou formada pela FIU em Miami, nos Estados Unidos, já há pouco mais de 2 décadas. Também fiz mestrado nos Estados Unidos, que me deu uma outra visão do que era arquitetura, em termos profissionais e empresa. Estou no Brasil já há algum tempo, e aqui no Brasil trabalhei como arquiteta, passei por escritórios renomados, escritórios de grande porte, onde eu tive uma visão estratégica de como é que funcionam todos os processos e a importância de ter os processos bem estruturados. De repente, tive uma guinada na minha carreira como arquiteta e fui convidada a dar aula. Hoje eu sou professora na pós, no MBA de arquitetura. Falo muito sobre gestão e projetos hoteleiros. E em termos de gestão, começaram a surgir novos clientes que me procuraram para eu ajudá-los a estruturar o escritório de maneira correta e alavancar, né, a produtividade da equipe, a organização, o fluxo interno, a comunicação com o cliente. E eu estou muito feliz com os resultados que apareceram de 2 anos para cá. E foi isso que aconteceu. A jornada tem sido muito boa e eu estou muito contente. A satisfação de vê-los crescer não tem preço. Muito bom, Marina. Acho que deu para só brevemente contar ali pro pessoal. Quantos anos você falou que você já tem de formado? 26 anos. 26 anos de experiência já na área, né? Que você já trabalha desde... Você começou com a arquitetura lá atrás, desde quando você estudava já? Lá fora também? Já. Comecei com a arquitetura logo depois que eu me formei na faculdade. Nos Estados Unidos é difícil a gente trabalhar enquanto estuda. Eles priorizam somente o estudo. E aí, quando você se forma, você tem 2 anos que é como se fosse um estágio. Aí você conta pontos para depois você ter a luz verde e começar com as provas de licença. Então, leva 2 anos mais ou menos para você iniciar os estudos e os testes. São 9 testes para tirar a licença. 5 anos mais 2 anos, é 4 anos de faculdade e mais 2 anos de mestrado. Aí eu fiz faculdade, comecei a trabalhar e depois fiz mestrado. Durante o mestrado eu trabalhava junto. Nesses 26 anos. 26 anos. Eu me formei em 98. Olha só. E ó, fazendo uma continha de padaria, não sei se você já fez essa conta. Sabe quantas horas tem de experiência, né? Sem contar hora extra, sábado e domingo. 56 mil horas. 56 mil horas. É bem importante dizer isso, porque quando a gente fala de especialista, geralmente é 10 mil. Mestre é 20. Doutorado vai de 40 para cima. Então você já estaria pós-doc, vamos dizer assim, em arquitetura. Então é bem legal trazer essa informação. E vou ver se eu faço um doutorado ainda. Marina, fala pro pessoal, eu sei que você contou ali bem brevemente, mas eu lembro que você passou por grandes escritórios também, né? Sim, você teve uma interface de trabalhar falando em ramos de arquitetura ali. Você trabalhou com varejo, trabalhou com arquitetura de alto padrão, hotelaria, né? Me lembra um pouquinho aí, o que você foi no seu arsenal ali entrando. Exato. A minha primeira experiência com arquitetura foi lá nos Estados Unidos, na MC Harry, que é uma empresa grande que já tem quase 80 anos, se não tiver mais. E me deparei com um projeto gigantesco, onde fazia parte de 16 escritórios de arquitetura, que era o aeroporto de Miami. Então, essa experiência foi muito significante de como trabalhar com uma equipe e entender quais são os riscos de todos os envolvidos se o seu trabalho não der certo. Então, isso foi o primeiro passo em entender o que é empreender nessa área quando a gente fala dos outros, né? E se a gente nunca está sozinho. Aí eu vim para o Brasil, trabalhei alguns anos com o Isai Weinfeld, voltado a alto padrão. Lá eu tive grande experiência com padrão na categoria de residencial, depois hotelaria,
com o Hotel Fazano Salvador, e saí do ISAI, fui para Koenigsberg Vanuk, trabalhar na cidade de Matarazzo. Na época ainda não tinha o operador, não era o Rosewood, então foi minha primeira experiência com o cliente direto, que tinha parceria com o Philip Stark. Então a gente tinha que traduzir todo o interiores alto padrão para a revitalização da maternidade, que fazia parte do conjunto ali do Hospital Matarazzo. De lá eu fui para Triptych, onde eu fiz outros hotéis em parceria com o Philip Stark, novamente coordenando a parte de interiores. E da Triptych eu fui para a LW, trabalhando também com interiores alto padrão, gerenciando toda uma equipe de interiores e decoração para projetos em Dubai. E de lá eu fui para a Thier, onde eu fiquei também produzindo projetos corporativos e residencial. Da Thier veio a pandemia, aí tivemos que nos reinventar. Por sorte, o Grupo Habib's me encontrou no LinkedIn e me ofereceu participar de um concurso, fazer uma loja do futuro para o Habib's. E aí eu passei e peguei a vaga de Head de Arquitetura no Habib's. E isso foi realmente uma escola enorme, onde eu vi um outro lado, fora de um escritório de arquitetura. Um lado totalmente empreendedor, o que era ser project management, o que era colocar em prática todas as estratégias, fazer o CAPEX de todos os projetos e entender do faturamento da caixa do departamento. Foi aí que eu pensei, nossa, com tantos anos de bagagem, entendendo de projeto, e agora eu estou entendendo de processo. Realmente eu sou a dona desse processo e as coisas têm que dar certo. E aí quando eu saí do Habib's, eu falei, puxa, eu tenho experiência, eu quero ensinar tudo que eu aprendi até aqui. E sem querer, surgiu meu primeiro cliente. Um escritório pequeno, onde era um recém-formado, nunca tinha trabalhado para ninguém. E eu venho com ele até hoje, de mãos dadas, estruturando todo esse escritório. E ele hoje está bem ou mal grande, tem vários projetos. Ele não é de São Paulo, então tudo é online. Então isso é uma outra vantagem que a pandemia nos trouxe, trabalhar online. Para mim não foi muita novidade, viu? Ter trabalhado online, porque quando eu estava na Triptych, a gente já fazia muitas coisas e reuniões online, porque os meus chefes ficavam na França. Então eu já venho com essa experiência desde 2017 e tem sido bem legal. Bacana, né? Então acho que dá pra mostrar pro pessoal que você sabe um pouquinho. Modéstia à parte, a Marina tá falando aqui de uma maneira bem sucinta ali, natural, mas assim, é só nome ali, né? Uhum. Só a nata fala ali da arquitetura. E é claro que depois, quando você foi abrir o seu negócio, a gente fala de gestão de escritório de arquitetura, que é a sua grande expertise ali. Importante falar pro público também dessa jornada, né? Porque você se sentiu confortável também em tanto ir para a área acadêmica, de ensinar, quanto para a área de ser uma mentora também em empresas. Até porque você cultivou isso, né? Sim. Acho que toda essa experiência. Porque a mesma coisa aconteceu um pouco comigo, mas com menos experiência, comparado a horas, né? Eu comecei em 2010. Então, assim, quando eu pego tudo isso, e eu também tive um objetivo, um foco, acho que um dos pontos que a gente pode falar também é sobre nicho, né? Mas eu escolhi o BIM, você escolheu gestão. E até a gente agora está se complementando bastante ali, né? Trazendo esse ensinamento para os nossos alunos, porque a gente vê essa defasagem na academia. E também a gente também vê essas falhas também nos próprios escritórios, né? Porque muitas vezes eles são só operadores, né? Eles não sabem gerir um negócio, fazer um marketing, um comercial, até mesmo falhas administrativas, né? E aí a gente vê muita oportunidade de melhoria, né? Que eu tenho presenciado muito, é sempre o mesmo erro. Os arquitetos ainda em todo o Brasil, né, que são escritórios pequenos a médio, e olha que escritórios que já existem há alguns anos, o erro está em achar que o projeto fala por si só, e na verdade não é isso. Então a estrutura começa desde a primeira ligação do cliente te procurando para fechar um projeto. O projeto não é um projeto, ele é um produto que envolve muitas coisas antes de vir o desenho no papel. Então, essa estrutura que eu sinto que as pessoas não entendem. Acho que é só conceituar, fazer algo bonito e entregar lá na frente. E não é isso. Na verdade, isso é a parte ali, né, desse todo, né? Quando a gente fala da produção, porque para mim isso é produção. Quando a gente fala da parte operacional, da pessoa fazer o projeto em si, desde, olha, entrou um cliente, vamos fazer um conceito. Ah, mas eu faço conceito com o cliente, eu desenvolvo em 4 mãos com o cliente. Tá, isso é parte de desenvolvimento, né? É a parte... Você já conseguiu o cliente, ele já é um negócio, né? Mas tem toda uma parte por trás, e também ali uma parte também que falta muito, que é a questão de captação, branding, como eu posso dizer assim, posicionamento de imagem... porque no começo, acho que você pode até falar um pouco, assim, os escritórios, isso aconteceu comigo também. Quando você abre o seu escritório, você é o advogado
você é o contador, você é o arquiteto, você te ri de nervoso, mas é verdade. Você é o cara do BIM. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho pro pessoal, justamente assim, hoje a Marina, como ela desenvolve esses escritórios, né? Você comentou do seu relato do seu primeiro cliente, né? Como que hoje funciona essa jornada junto à expectativa do que você cria ali com os clientes? O arquiteto, ele primeiro precisa entender que quando ele resolve abrir um escritório, ele não é mais só um arquiteto, como você falou. Ele se torna um profissional multitarefa. Então, logo no inicinho, não tem como ele sair contratando muitas pessoas, porque ele não tem clientes. Mas, ao mesmo tempo, tem escritórios que vêm com muitos clientes e não tem equipe e nem sabe como gerir um projeto. Então, são duas frentes diferentes. Então, esse primeiro que vem sozinho, a gente ensina ele como ele separar a pessoa física de CNPJ, começar pequeno, mas começar certo. E aí a gente começa a estudar estratégias de qual é o nicho que ele quer atingir. Então, a gente vê a missão, a visão, valores, que é o básico do básico, mas se esse básico não for bem direcionado, ele vai perder a direção, ele vai perder o foco. Então, ele tem que focar o que ele quer. Não adianta ele pegar projeto, hoje eu pego um restaurante, amanhã eu pego um hotel, amanhã eu pego uma clínica, hoje eu vou fazer um restauro, porque ele vai se perder. Então, é bom ele sempre definir um nicho logo no início. Às vezes pode ser 2 tipos de projeto, um residencial e um corporativo, não tem problema, mas menor. Para daí ele criar frente, ele criar nome, ele criar um DNA, que ele vai poder vender. Eu sou expert em residencial, ou eu sou expert em corporativo, porque aí o cliente que for buscar esse tipo de projeto sabe exatamente onde ele tem que ir. Então, essa visão ele precisa ter certa. Depois que a gente estruturou isso e entendeu onde ele quer chegar, a gente começa a estruturar a casa, parte física, como que ele vai guardar toda a parte de desenvolvimento do projeto, porque o projeto não é só desenho. Então tem o departamento financeiro, que vai ser ele que vai gerir, mas ele tem que ter o departamento financeiro bem separado. O comercial, o marketing. Ele vai fazer sozinho o marketing digital da empresa, vai se lançar sozinho? Ok, ele tem que então aprender como fazer isso, senão ele vai ter que contratar uma pessoa para ajudá-lo, né, a se lançar no mercado. Aí vem os primeiros clientes. Chegou o primeiro cliente, provavelmente ele que vai desenhar. Não tem problema. Ele está sobrecarregado, eu aconselho, vamos terceirizar. Já faz um valor correto que ele consiga terceirizar uma pessoa antes dele ter como funcionário dentro da empresa. E aí, aos pouquinhos, ele vai crescendo. Sempre importante precificar de forma correta. E já trabalhar com riscos e já trabalhar com revisões extras. Porque se ele não trabalhar com isso, ele vai ficar preso num projeto por muito tempo e sem receber. Então, não vai ter essa entrada mensalmente para ele poder crescer e começar a montar uma equipe. Então, eu já começo fazendo esse primeiro panorama básico, crio a plataforma e depois a gente começa a ver como é que a gente vai capitalizar os clientes. Quando o cliente tem já bons contatos, mas não tem equipe, favorece, ajuda o trabalho. Quando acontece dele ter muitos projetos, só que ele não tem faturamento, a gente começa a estudar aonde é que está vazando esse dinheiro. Será que ele não está precificando corretamente? Será que a equipe não é produtiva? Por que a equipe não é produtiva? Será que ela não está sendo motivada? Será que ele tem uma rotatividade de funcionário muito grande? Então, a gente começa a entender onde estão as falhas do escritório para ir trabalhar e focar naquilo que a gente percebe que é por onde está escapando o dinheiro. Porque tempo é dinheiro na arquitetura, né? Não, e tem um ponto que você trouxe muito importante. Eu fui numa palestra do ASBEA, que é a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, e teve uma apresentação fechada, que era da gente compartilhar como que é feito não só a precificação, mas entender a realidade do escritório de arquitetura brasileira. Porque uma coisa é a realidade aqui em São Paulo, outra coisa é o cara que tá no Nordeste, no Sudeste, etc. E foi legal que na época ele apresentou um slide, assim, que pra mim ficou muito matador, assim, de entender uma coisa de que quando a pessoa ela é profissional, aí tem o amador. O amador, ele ainda passa por aquilo de... E é normal, né? É normal. Por isso que a gente fala das horas. As horas, elas comprovam uma experiência. Eu aprendi isso porque o americano, ele não quer saber, olha, eu trabalhei nesse projeto. Ele quer saber, tá, quantas horas você viveu nesse projeto. Ele quer saber o nível de experiência vivenciada. Ele quer mensurar a sua experiência naquilo para ter certeza que você trabalhou o suficiente para trazer um retorno que a expectativa dele. Para trazer experiência, exato. Porque o certificado ele conta uma coisa, mas tem além do certificado que é a experiência profissional. Eu lembro que nesse slide que foi apresentado por um escritório de arquitetura, tinha uma imagem assim, mostrando ao longo dos 20 anos do escritório,
Então, foi legal escutar um escritório com 20 anos de existência, porque ele transmitiu a experiência dele. E também ele se expôs. Então, foi muito interessante, porque ele também recebeu muito feedback em relação a oportunidades que ele não estava enxergando. Porque muitas vezes o escritório fica aqui fechado, não procura uma consultoria, vai na tentativa e erro. Ele pode demorar 20 anos. Ele contrata a Marina em 1 ano, ele aprende o que teria aprendido em 20 anos, né? Então, tem essa questão de também entender o valor da consultoria, né? Mas eu lembro que nesse slide ele mostrava assim, ó, quanto custa operacional em dinheiro, quanto custa adquirir um cliente, quanto custa a produção daquela equipe para aqueles projetos. Era um slide único, de uma barra. E aí tinha depois quanto ele reinveste de inovação dentro da empresa e quanto sobrou de lucro para ele. Então você sempre via a margem de lucro quase nem aparecia, né? E aí ele foi fazendo isso ao longo dos anos, porque o projeto ele vive aquele batimento cardíaco. É um roller coaster. Tem horas que tem muito, tem horas que não tem nada. Nosso caso aqui, felizmente, ele é assim, ó. Ele é linear a inclinação. Então eu entendo que eu tenho que ficar reinvestindo na empresa, reinvestir no processo, reinvestir no colaborador, reinvestir na tecnologia. Então, quanto mais você reinveste, você está dobrando a aposta, na minha opinião. Só que não adianta, uma coisa que eu percebo nos escritórios de arquitetura, eu queria que você também explanasse um pouquinho, é assim, a galera acha que ser só operacional é o suficiente. Então, ele até falou, nesses 20 anos que eu vivenciei de escritório, eu não investi em marketing. Então, ele sempre teve ele fazia projetos, crescia pelo boca a boca. Só que eu vejo hoje que o boca a boca ele tem uma limitação do crescimento. E eu via que ele tinha esse... Eu falei, meu Deus. Aí perguntaram assim, não, mas vocês cobram mais caro porque trabalha de BIM? Trabalho de outra forma, sim. Então você vê que tinha muita oportunidade, eu não falo que é falhas, né? Que o escritório pode crescer mais, entende? E tem a questão do objetivo do dono da empresa. Foi legal porque nos 20 anos que ele mostrou de experiência, quando chegou no 16º ano, mais ou menos, ele abriu para a sociedade. E foi quando a empresa... pum, subiu mais, entendeu? Então foi uma experiência muito legal, porque o que você está falando são pessoas. E ele investiu muito nas pessoas que já estavam dentro da empresa. E na cabeça dele, aí eu perguntei, né? Poxa, qual que é o seu objetivo como empresário? Porque isso é muito difícil de você... Ah, não, eu quero é fazer projeto. Não, qual que é o seu objetivo, né? Quanto você quer faturar? Quantos projetos você quer ter? Você quer internacionalizar? Você quer aumentar seu leque? E você vê que tem muita oportunidade nos escritórios, né? Tem umas perguntas que eu costumo fazer quando me procuram, que assim, principalmente escritórios que já existem há 20 anos. E chega uma hora que ele fala, poxa, eu queria crescer mais, eu queria ter mais clientes. Aí você começa a entender o que está acontecendo. Então, eu pergunto, o que você tem hoje? Você tem muitos clientes e o cliente não está satisfeito? É uma pergunta. Ou você tem muitos clientes, o cliente está satisfeito, mas você atrasa. Ou, por exemplo, você tem mês que você tem cliente, mês que você não tem cliente. O que é que está pegando? Por que você me procurou? Ou a minha produtividade é muito baixa, mas mesmo assim eu ainda consigo clientes. Então o problema está onde? Na equipe. Ou então o meu problema é, meus clientes acham o meu projeto caro. Será que você está procurando no lugar certo? O seu cliente com quem você quer trabalhar, às vezes não é a sua cidade que você mora ou o tipo de trabalho que você entrega. Porque valor e preço são diferentes. Valor é aquilo que você faz, sua expertise, seu diferencial. Preço é aquilo que você escreve. É aquilo que o cliente pode achar caro ou achar barato. Você não tem que achar, meu cliente vai achar caro. Não. Vou botar um preço barato porque na minha cidade não pagam o preço. Hoje existe o Brasil inteiro que pode ser o seu cliente, não mais só a sua cidade. Então você ser um líder na sua cidade faz diferença? Faz. Mas se você ser um líder nacional faz diferença? 5 vezes mais. E hoje as redes sociais estão aí justamente para fazer você ser um expert conhecido nacionalmente e não só na sua cidade. Então tem uma diferença grande, né, entre valor, preço e quem é você. Você tem que trabalhar junto isso. E também perceber o valor da sua empresa, né? Porque muita gente, às vezes, está só se comparando ao preço do mercado. Acho que é interessante ele ter um termômetro de saber o que é o mercado, mas ele precisa entender qual é o valor dele, em sentido, assim, qual é o custo que ele tem, que software que ele usa. Tudo tem que estar na ponta do lápis canetado, porque eu percebi que muitos dos escritórios, quando eu vou falar do BIM, eles não têm os processos bem estruturados, né? Eles são muito bons operadores, fazem projetos lindos, mas você vê que tem muita, assim, ele não codifica a hora de trabalho,
Né? Então, assim, fala assim, como é que você mede como é que você mensura a sua produtividade? Ah, é baseado em prancha entregue. Ah, é baseado no... Eu entrego no prazo que o cliente pede. Isso aí não é um... pode ser um indicador, né? Mas eu digo assim, eu acho que você também deve ter esse desafio, né? De enxergar primeiro... Acho que primeiro é aquele primeira conversa que você faz de entender onde ele quer chegar, onde a empresa dele quer chegar e entender a realidade dele também, né? Acho que tudo isso é um pacote, né? Sim. Durante as consultorias, a gente monta uma tabela do hoje, como eles se enxergam hoje, e depois de 3 meses a gente monta uma tabela de como que ele avançou, como é que ele está depois de 3 meses. E aí a gente vai tendo esses feedbacks. Eu tenho consultorias que duram 1 ano comigo. Tem outras que em 3 meses a gente consegue arrumar a casa. Só que eu ainda tenho um pé um pouco no chão para dizer que 3 meses você consegue uma coisa. Quando a gente fala de mudança e de vícios e hábitos que você faz já no automático, até você engrenar e conseguir implementar uma nova rotina, demora. Não é de um dia para o outro. Porque a gente tá falando de cultura, né? Exatamente. E aí o cara não vai mudar de um dia pro outro. É um exercício. Hoje eu falei pra galera, falei, gente, olha, a gente quer mudar esse processo dentro do escritório. Eu preciso de defensores, porque não adianta, é uma coisa que eu acredito que a gente precisa, mas a gente não tem um hábito. Então a gente tem que criar o hábito até que um dia se tornou no inconsciente. Você não precisa mais fazer isso. Você vai pra outro nível, né? Você já adquiriu aquela habilidade, aí você dá o próximo passo. Exatamente, fica automático. Então, quando a gente fala de estruturar um escritório, a gente está falando de ter os departamentos bem organizados. Então, financeiro é o financeiro, comercial é comercial, marketing é marketing. A gente não vai fazer que o financeiro atenda o comercial atenda o financeiro. Não, cada um é um. A equipe de arquitetura é um departamento só e ele pode ter subdivisões, como, por exemplo, o 3D, interiores, decoração, arquitetônico, e abaixo de cada líder tem uma equipe. Às vezes o escritório não é muito grande, mas ele tem que entender essas divisões para poder estruturar corretamente a sua jornada dentro do escritório, para não ter problema de atrasos e nem corre, tipo, quem vai fazer isso, né? Não definir as tarefas corretas. Então, quando você define os departamentos, ele pode ser o departamento com uma única pessoa, não tem problema. Mas essa definição clara faz com que você comece a estruturar os processos. Então, processo é algo que você repete. E projeto é o seu produto, que é único. Você não repete, cada cliente vai receber um. Perfeito. Aí fica mais fácil de entender. Não, ótimo. E também tem a questão, acho que o que você está querendo dizer também é a questão do organograma, né? Porque, por exemplo, é aquilo que eu falei, no começo, eu lembro no primeiro dia de SPBIM, eu falo isso, eu até falei em outro podcast, eu tava varrendo o chão, assim, você fica... O que eu vou fazer aqui, sabe? Barriga no balcão, né? Você fica ali, o que eu vou fazer? Os clientes não vão bater na minha porta e vai falar, Júlio, eu quero fazer um curso, Júlio, eu quero isso. Aí eu falei, tá, deixa eu pegar. Eu peguei uma lousa, eu lembro até hoje, falei na minha cabeça assim, tá, qual é a empresa que eu quero ter? Aí eu comecei a desenhar balãozinho, sabe assim? Acho que é até uma dica pra quem tá em casa, né? O cara escreve ali, ó, hoje eu sou arquiteto. Um dia eu preciso do financeiro, que a Marina falou aqui. Eu preciso do marketing. Eu preciso de alguém do comercial. Eu preciso de alguém que vai ser meu estagiário de desenho. E aí você estrutura. Hoje você não tem tudo isso. Tudo bem, tá escutando esse podcast, você não tem tudo isso. Mas eu falo que para você ser grande, você não precisa ter uma empresa grande. Você tem que ter uma mentalidade grande. Então você tem que pensar assim, eu sou quem faz tudo. Entrou um caixa, quem que é o primeiro que eu vou contratar aqui? Vou botar o estagiário aqui porque eu preciso produzir. Tá, aí é onde entra no ciclo vicioso alguns escritórios, que ele bota estagiário. Então ele foca muito na operação. E pode até ser. Até um ponto, aquilo que eu falei, leva o escritório para aquele lugar, mas ele fala, quanto eu estou inovando no meu escritório? Né? Então, eu acho que cada escritório tem o seu ritmo, né? A gente nasceu com um DNA um pouquinho diferente, porque o BIM te leva para o lado da inovação, então ele meio que te obriga no forceps ali, vamos dizer assim, a ter que revisitar seus processos, tecnologia. Se você ficar trabalhando de uma maneira arcaica, você vai ser improdutivo, você não vai ser competitivo, né? Então, acredito que isso que você falou de fazer um mapa, entender o caminho que você quer traçar e também olhar 3 meses dele para trás é também legal para o cara também não se cobrar, porque em uma semana ele não vai conseguir, às vezes, ter um resultado tão grande, mas se ele ficar o melhor 3%, 2% em uma semana, isso no longo de um ano, poxa, ele já é uma empresa o dobro melhor do que ele era no ano passado, né? Depois de 12 meses, quando ele coloca na balança a rentabilidade, sobe 30%, 40%, 50% do que ele tinha no ano anterior. E às vezes sobe mais.
Tô falando de quem vai com calma, né? Um passo depois do outro. Depende do grau de intensidade também que ele tá comprometido com o projeto, né? Exatamente, também tem isso. Porque tem escritório que não quer crescer em número de funcionários, mas ele quer crescer em termos de ser reconhecido e aumentar o lucro. Mas isso é uma pergunta que ele tem que responder lá no comecinho, né? Quando a gente Exatamente. fala de missão... Você sabe como eu aprendi? Eu não sei se eu já te contei essa história de missão, visão e valor. Quando eu fui fazer um curso de gerenciamento, mas era de gestão de empresas, né? Porque pra mim sempre foi uma incógnita. O que é missão, visão, valor? Sempre é algo bonito, você coloca ali, né? E ele falava, cara, conversa com um funcionário de qualquer empresa. O que sai da boca dele, do outro e do outro, e se repetir, isso daí são os valores que a empresa tá carregando. Que ela tá carregando, não que ela é, mas pode ser que ela tá carregando. Aí eu entendi, tá. Então, eu lembro que eu enxerguei de 3 formas a missão, visão e valor. A primeira delas é assim, que é missão. Por que eu existo? Por que eu tô aqui nesse mundo? Por que eu abri um escritório de arquitetura, né? Ah, porque eu quero ajudar idosos, eu quero fazer projetos disso, acessibilidade. É o propósito, né? Qual é o propósito? Por mais que pareça óbvio, ou, é porque eu quero ganhar dinheiro. Tudo bem, é um propósito. Não deixa de ser, né? Então, acho que só tem que ser claro e transparente para a pessoa entender o que ela quer, né? Então, eu falava, tá bom, minha missão é essa. Então, o que é a minha visão? É como eu enxergo, né? Eu gosto muito de exemplificar a visão como o Walt Disney teve a visão da Disney. Para mim, é a melhor forma de entender o que é visão. Porque ele levava o pessoal e falava, olha, no meio de um matagal, na Flórida, levava ali, então ele falava, aqui vai ter o castelo, aqui vai Mickey. Eu sempre arrepio quando eu falo isso. Aqui vai ser isso, aquilo. E o pessoal naquela década falou, esse cara é doido, esse cara tá pensando numa coisa que ele tinha visão. Visionário. Ele era visionário, ele tinha visão do mercado, visão do que ele queria. E até hoje, a Disney tá aí, né? Então, a visão para mim é algo que você vê do futuro, sabendo com a experiência que você tem hoje. Então, não é só uma alucinação. Ela é algo que realmente você pega a experiência do que a Marina vivenciou aos 20 anos e fala, olha, o mercado precisa disso, eu tô vendo isso. Então, a visão vem muito nesse sentido. Sim. Então, visão para mim ficou claro que era depois de um bom tempo. E por último, que são os valores, né? O valor é aquilo que é inegociável, né? Exatamente. Então, você sabe que quando a gente começou a empresa, não tinha os valores. Os valores é o que eu imaginava. É bonito você falar, nosso valor é comprometimento, né? Então, a gente pegou aqui dentro do escritório, fizemos uma sopa de letrinhas com mais de 100 sinônimos, e eu falei, gente, cada um escolhe 5 sinônimos que vocês acham que é valor da Marina, do João, do Júlio. E eu ia perguntando um a um. Um a um. Quando eu peguei todos e fiz um crown word, que eu peguei tudo e juntei quais são as palavras que estavam em maior destaque, viraram os valores da SPBIM. Porque era o que eu já tinha interno. Depois a gente mudou um ou outro valor, porque eu entendo para que serve o valor. Por exemplo, os valores da SPBIM é não omissão. Então eu não posso ir contra aquilo que é errado, né? Então ir a favor daquilo que é errado. Então a gente coloca não omissão. Então tem lá, somos um time, que é importante. Sim. Então aqui ninguém faz nada sozinho, fazemos em conjunto. A gente tem um outro valor que é intensidade, tudo que for feito, faça de uma maneira intensa, com muita vontade. Autodesenvolvimento é um outro valor nosso. A gente procura muito, todo mundo gosta de estudar muito aqui. Muitos estão na terceira, segunda formação, e a gente estuda toda semana juntos, então isso pra gente é um valor. Um valor que é um dos que eu mais gosto, que é gerar valor. Pra gente esse é o mais difícil, porque gerar valor é fazer algo muito fora da curva, e aí pode ser gerar valor pro cliente, gerar valor pro escritório. É quando você tinha um processo muito longo, você encurta ele, e a gente gera esse tipo de valor pro cliente também. E por último, que é um dos famosos que a maioria usa no mercado, que é a entrega UOL. Né? Que é quando você entrega algo fora da curva. Então, hoje, os valores... Aí eu entendi o que era missão, visão e valor. Quando as pessoas entram no escritório hoje, a gente foi aprendendo isso. A gente dá treinamentos dos valores. Como que eu vivencio esses valores? A gente dá exemplos. E o que é contra os valores? A gente também fala o que é contra os valores. Porque o valor, ele blinda a empresa. Então, quem vai contra o valor, vai contra a empresa. Exato. E que quem vai contra a empresa, vai contra os colaboradores, que já acreditam nesses valores. Então, quando eu entendi o que é missão, visão e valor, a minha empresa fez... igual um foguete. Aí ela subiu. Então eu demorei muito tempo pra entender o que era isso, porque eu achava que era algo só bonito de ficar na parede lá. E hoje a gente faz um exercício bem bacana aqui dentro da SPBIM, que o pessoal faz o reconhecimento. Quando a pessoa faz além do trabalho dela, ela ganha o reconhecimento dos valores. Exato. E através dos valores, quanto mais valores eles vão adquirindo, tem uma roleta de prêmios que eles ganham para motivar o reconhecimento entre eles. Porque o reconhecimento da empresa é a promoção. E o reconhecimento de colaboradores, como que é? É um elogio, só que a gente criou um ritual, acho que é essa a palavra, para tudo isso. Então, só compartilhando aqui com quem está escutando o podcast,
na prática, aplicando, quando eu entendi o que era, por isso que a Marina já cirurgicamente fala, começamos por aqui, e eu já tinha empresa, não tinha começado por aí. A gente foi fazer isso aí com 4 anos de empresa. Então, quando você não tem isso, é como se você estivesse falando assim para sua empresa. Marina, eu abri uma empresa, bora entrar na minha empresa, entra nesse ônibus aí que eu não sei onde ele vai dar, mas a gente vai trabalhando aí, vê o que acontece, e a gente vai pagando umas contas aí. É assim que é os escritórios, né? Na maioria, sim. E você falou agora algo que se resume numa única palavra e que faz parte também do guarda-chuva do arquiteto. RH. Tudo isso que a gente fala de benefícios, de motivação, de empresa, de treinamento quando chega, dos valores, quem é quem, se o funcionário está alinhado aos valores da empresa, é o RH que cuida. Porque o RH não é só aquele que contrata e demite. Então, o arquiteto que tem um escritório pequeno, ele precisa entender de pessoas. Ele tem que ter esse skill, tem né? que saber. E aí vai trabalhar com motivar. Por que motivação? Porque é legal você passar esse reconhecimento, essa motivação para o seu funcionário. Porque isso faz parte de um outro subtópico que é retenção de talentos. Então, para você ter um escritório bom, que você faz uma entrega uau no final e está acima da expectativa do cliente, você precisa também ter um time especialista que vai fazer correto e que vai te ajudar a entregar aquele produto que você quer. Então, quando a gente fala da estruturação do escritório, a gente fala muito de pessoas, né? E não é só a equipe da produção, é tudo. E é mais de pessoas, na verdade, né? Porque, assim, técnica a gente resolve. Técnica todo mundo consegue resolver. Claro que cada um tem o seu nível de complexidade. Por exemplo, você pegar toda a sua experiência, você consegue transmitir isso com muita facilidade, a sua parte técnica da arquitetura. Agora, como é que você transmite índole? Como é que você transmite segurança? Como é que você transmite... Assim, é um trabalho complexo, eu diria, ali, mas que se hoje o arquiteto, ou o engenheiro, ou o designer que está escutando esse podcast, ele não tiver uma mentalidade dele de que ele precisa aprender isso daí, provavelmente ele vai se limitar bastante ao crescimento dele. Com certeza. E eu falo que eu chamo de escritório saudável. Aí as pessoas falam, nossa, saudável? Por quê? Porque ele é um ambiente cheio de plantinha? Não, não é nada disso. Porque já me perguntaram isso. O escritório saudável, para mim, é aquele que não tem escape de tempo, não tem escape de dinheiro, tem uma equipe engajada produzindo, um ambiente gostoso de trabalhar, cada um com a sua tarefa, com a sua competência, sabendo exatamente o que é que a empresa espera que ele entregue, porque isso também é um erro em muitas empresas. O arquiteto está lá trabalhando porque foi simplesmente contratado para produção. Seja ele estagiário, arquiteto 1, sênior, coordenador, só que ele não consegue entender o valor daquilo que ele tem na mão em termos empresa. Por que ele está lutando? Todo mundo tem que lutar pelo mesmo. Então, tem essa parte também importante, que ele entenda exatamente o que ele tem que fazer, porque se ele fizer correto, ele também tem um caminho a crescer dentro da empresa. O propósito dele, né? Exatamente. Qual que é o meu propósito aqui dentro? Isso tá muito... Tem um documento que a gente coloca, chama RCF, que é Registro Chave de Função. Então, quando você contrata a pessoa, muitas vezes você fala, você vai... Porque a maioria pergunta, qual é a atividade eu vou exercer? A gente hoje... Eu acho que tem um ponto que é chave para esse podcast, que a gente está falando aqui bastante sobre pessoas, mas é metodologia de contratação. Exato. Né? Porque se o cara... Eu demorei anos para entender a metodologia de contratação. Eu lembro desde a época lá da Tchê, que a gente falava assim, eu contrato o cara bom no software ou o cara bom na arquitetura? Tem toda uma não tem uma resposta única, né, para isso, mas tem que entender assim, sabendo da cultura desta empresa, agora falando da minha empresa, hoje a gente criou um método para contratar. Então eu não saio assim, você sabe mexer com Revit? Então vem trabalhar comigo. Não. Na verdade eu vejo assim, eu vejo os valores da pessoa que eu tô entrevistando, falo do futuro onde eu quero chegar com a minha empresa, eu falo da minha família, que é a minha empresa, que são as pessoas que estão comigo, eu falo o propósito que eu tenho da empresa, eu falo de dinheiro, que é muito importante, e carreira. Você pode começar aqui e chegar até ali. Isso tudo na primeira entrevista. E aí eu explico tudo pra pessoa. Eu, CEO, para o meu tempo, ou o diretor da empresa para o meu tempo, pra dedicar a qualquer um que está fazendo a primeira entrevista, porque eu quero saber um a um, olhar no olho de cada um que está entrando, são seres humanos que estão entrando aqui, e depois eu deixo com a minha equipe para tocar, porque eu acredito muito também para o jovem empreendedor, ou para quem está começando no mundo do empreendedorismo, que eu acredito muito também na intuição. Eu acho que o empresário ou o gestor, ele tem que olhar no olho da pessoa, ela tem que sentir, você ver, você conecta. Então muitas vezes você fala isso para a pessoa, você já, peraí, e aí você, usando uma metodologia isso junto, a gente foi criando 3 passos para contratar, né? E eu vou te dizer, tem sido muito
saudável, a palavra que você usou, as contratações, porque a gente está contratando pessoas mais com o mesmo ideal, com a mesma visão, com o mesmo valor, ou próximo dos mesmos valores. O técnico, na verdade, eu olho no segundo plano, porque como eu tenho uma escola, para mim é fácil dar o técnico pro cara. Quando a gente mudou esse mindset dentro da empresa, a gente virou uma chave. A gente resolveu um dos problemas, né? Porque esse é um ponto bem importante, né? Então, um ponto que a gente coloca dentro do coração da empresa, eu falo assim para todo empresário, cara, seja uma eterna startup. Como assim seja uma eterna startup? Não pense que você criou um processo, uma metodologia e cravou e aquilo vai ser sempre daquele jeito, né? Assim, pensa que você sempre está melhorando, sempre está melhorando. E quando eu falo de startup é nesse sentido da experimentação positiva para que você sempre procure o melhor para a empresa. Eu percebo isso nas visitas, agora a gente está muito visitando os escritórios e a gente bate esse papo, tenta absorver o conhecimento. Pô, por que esse escritório aqui é tão grande? Vamos ver o que ele faz diferente. E esse outro aqui? Eu não fazia isso, né? Eu pegava isso no café, conversando com o pessoal. Hoje a gente está visitando os escritórios, a gente posta lá no LinkedIn, para justamente a gente estar entendendo. Pô, por que a gente visitou a Perkins Will? Por que a Perkins Will é a Perkins Will? Fui lá conversar com o pessoal, entender e tal, foram super receptivos. Aí você fala, pô, agora entendi porque é Perkins Will, entendeu? Sim, então, um exemplo, e aquilo é muito inspirador pra gente, sabe? Então, e a gente traz essas inspirações quando a gente vai falar de implantação de BIM. É o que eu acredito que faça muita diferença também. Quando a gente fala de gestão, acho que esse é o pilar que a gente está falando aqui. Quando a gente fala de gestão e fala de BIM, eu vejo uma melhora extremamente significativa nos escritórios que hoje tem o BIM, porque eles diminuíram o tempo de cronograma, de entrega, de projeto, e com isso eles conseguem pegar novos projetos. Não precisa ter muitos, mas ele consegue ter uma rotatividade de projeto maior durante 12 meses e render muito mais no final de um ano. Então, assim, não é porque um é mais caro, o outro não é mais caro, é difícil encontrar alguém no mercado. Isso, para mim, hoje já não é desculpa, porque tem curso maravilhoso, inclusive aqui, que ensina o BIM corretamente e que te implanta também no seu escritório. E é um investimento que eu acho que todo escritório deveria fazer, mesmo pequeno, começar com o BIM. Você sabe que quando a gente vai fazer a implantação, muitas vezes eles pedem pra gente coisas que não é nossa alçada, e é interessante ver a onda que vai junto, né? Então a gente tem muitos cases, até teve clientes nossos que fez podcast, que muitas vezes eles pegam isso, vou implantar o BIM. Cara, eles mudam o RH, eles mudam o logo, eles mudam... Parece que dá uma... Dá uma revitalizada no escritório. Exato, porque assim, quando ele percebe que o jogo dele já não é dele com o cliente mais, que a cabeça dele mudou, que é dele pra ele, que o BIM é pra ele, que a marca é pra ele, que o marketing é pra ele, aí ele mudou o jogo. Porque o maior problema que a gente tem, às vezes, é quando o cliente entende, não, eu quero só colocar pra resolver um problema na operação. Resolve. Mas aí se não é top-down, se é uma coisa que não vem de cima pra baixo, essa visão de negócio, Marina, ele fica limitado, sabe? Então, quando você fala, olha, eu presenciei esses escritórios, pô, teve escritório que falou, Júlio, me dê um motivo por que eu tenho que plantar BIM no meu escritório. Aí eu falei, eu preciso entender o seu escritório, eu tenho 1000 motivos para poder falar. E aí a gente desenvolveu uma ferramenta chamada Checkup BIM. Nesse check-up, a gente faz um trabalho de 1 mês naquele escritório, faz entrevistas, entende tudo, para ver assim, que nível que ele está hoje, até onde ele pode chegar com o recurso que ele tem hoje, com as pessoas que ele tem hoje, com o cliente que ele tem hoje, com o tempo que ele quer se dedicar para esse projeto hoje, para a gente criar um plano para ele. Aí eu consigo falar isso para ele. Mas um dos grandes motivos, quando eu falei, eu nunca usei a palavra do cliente dele. Eu sempre falei assim, você vai ter uma equipe mais engajada, você vai produzir melhor, você vai sair no horário. Então, assim, você vai ter uma qualidade de vida, eu gostei da palavra que você falou, saúde, melhor, pelo menos nessa parte que o BIM toca, né? Com certeza. Só que aí foi engraçado, porque quando a gente faz o check-up e vai implantar, eles vêm e falam, Júlio, você tem aí um cara de TI pra me indicar? Você tem aí um cara de gestão pra me indicar? Você tem aí um cara, sabe? Começa ele abre a cabeça dele e aí você entende por que esses escritórios vão se tornando destaques, né? Mas um dos grandes motivos que esses escritórios contrataram uma implantação depois é porque eu fiz uma continha bem rápido com eles. Falo, hoje vocês demoram em torno de 160 horas para fazer um projeto. Um tipo de projeto. Aí eu fiz a conta, 160 vezes 12, tudo mais. Quando a gente implantou, falei assim pra ele, vamos fazer um piloto com uma equipe e um desses tipos de projeto. A gente reduziu de 160 horas para 130.
Aí você fala, pô, só 30 horas? Tá, um projeto, uma equipe que estava iniciando. A gente hoje conseguiu chegar numa redução com essa equipe de 90 horas. Então, quando eu peguei assim, a mesma equipe, 160 para 130, vezes 12, ele encaixou mais um projeto. Entende? Muito bom. No mesmo tempo. Uhum. Só que eu também trouxe para ele, olha, você vai trazer uma equipe, mas você vai ter que... De duas formas. Quando a gente trabalha com produção e gestão, você vai ganhar tempo. O que você vai fazer com esse tempo? Esse é o ponto que eu trago para ele. Você vai reinvestir na sua equipe, você vai remunerá-los melhor, você vai correr atrás de mais projetos, vocês vão estudar mais. O que vocês vão fazer? Porque o fato é, você vai reduzir tempo. Quando alguém me fala que eu vou trabalhar em BIM demora mais, a culpa não é do BIM. A culpa é da gestão, a culpa é do cronograma, a culpa é... Eu digo assim, todos os fatores que estão relacionados, mas o BIM, na verdade, ele só sofre com isso. É o cliente que não fechou o processo direito, a contratação direito, não organizou os entregáveis direito com o cliente, ele não tem meta de entrega, vai fazendo de acordo com o que o cliente quer, não cobra por revisão, não sabe o que é um aditivo, não sabe o que é um retrabalho, que ele está perdendo dinheiro. Então, quando a gente olha tudo isso, na verdade, o BIM, como ele te exige tudo isso, fica mais escancarado, né? Assim, olha, você não tem tudo isso. E aí eles acham que a culpa é do coitado do BIM. Não. Se você não faz uma gestão correta, o BIM pode se tornar mais complexo. E aí a pessoa acha que realmente é do BIM. Então, mas se você estruturar e tiver um campo para ele trabalhar de forma correta, gente, você tá perdendo tempo em não contratar, certo? Não, isso a gente tá falando só do BIM. Exato. Agora, se eu for puxar a gestão, você pode falar isso muito bem, né? Sim. Na gestão, o quanto o cara pode ser mais eficiente porque ele perde tempo fazendo coisas tolas. Ou muitas vezes porque ele não usa, às vezes, nem tecnologia para isso, né? Às vezes me assusta que eu vou no escritório e pergunto como que você gerencia as horas? O cara fala, o pessoal chega e bota no Excel. Isso ainda uns que controlam. Tem uns que usam naves, usam um sistema ou outro. Sim. Tem outros que nem controlam. Nem controlam. Aí eu falo, cara, tá bom, tem uma oportunidade. Vamos colocar então essa ferramenta aqui, vamos fazer essa gestão aqui, mas eu vejo que tem uma questão muito da clareza que o dono do escritório quer ter. Teve um cliente nosso que ele chegou e falou, Júlio, eu não quero deixar de ser arquiteto. Eu quero ter um escritório, mas não quero deixar de ser arquiteto. Aí eu falei, como assim você quer ter um escritório, mas não quer deixar de ser arquiteto? Ele falou, se precisar eu contrato um CEO, um diretor, um gestor, mas eu não quero ser. Eu gosto de projetar, eu gosto de desenhar, eu gosto disso. Mas foi legal porque ele teve clareza disso, sabe? Porque muitas vezes o maior problema que tem é o arquiteto que tá começando o escritório e ele não tem essa clareza se ele quer ser aquilo, né? E aí ele acaba, às vezes, exercendo funções que ele não gostava e ele se frustra muito com o próprio escritório, né? Sim, porque quando você cresce muito na arquitetura e você realmente começa a perceber que você não é só um estúdio, é uma empresa, você, com o passar dos anos, você deixa de desenhar, deixa de conceituar. E você tem um departamento que faz isso para você. Eu conheço alguns escritórios, inclusive, que eu passei, que o líder, né, o dono do escritório, conceitua e participa de todos os processos. E, obviamente, que ele tem braços que o auxiliam na parte da gestão. E é o que você falou, é muito importante que, então, ele entenda que se ele é uma empresa e quer continuar como arquiteto, ele tem que ter alguém fazendo essa parte. Porque, senão, não vai dar certo, né? Se todo mundo remar junto, eles chegam onde ele quer. Certo? Perfeito. Marina, e assim, que lição de casa você daria pro pessoal ali para eles praticarem alguma mudança de mindset, de escritórios, ou a sua dica ali para quem quer começar um escritório de arquitetura recém-formado, acabou de terminar a faculdade, fala, não sei por onde começar, qual seria o seu conselho para eles? O meu conselho, digamos, para uma pessoa que nunca trabalhou para ninguém, sai da faculdade, abre o escritório, sempre pensar que o escritório é uma empresa. Mesmo que você seja o único funcionário da empresa. É o meu primeiro conselho que eu dou para quem quer empreender com o escritório sozinho. Certo. E para quem está querendo agora, já tem um escritório, abriu, e ele fala assim, putz, e agora, Marina, o que eu faço? Aqui eu tô, igual eu no primeiro dia, limpando lá o chão do escritório, não sabia o que fazia. Claro que cada um depois vai tomando o seu caminho. Eu fui pro caminho muito da educação no sentido de, cara, vou fazer um MBA disso, vou estudar aquilo. Fui procurar ajuda, sabe? Porque acho que a tentativa e erro, você perde tempo e perde dinheiro, né? Então, assim, muitas vezes é pedir ajuda de uma consultoria, que nem no seu caso, pedir um auxílio, porque senão o cara começa meio vendido ali, né? Ele fala, putz, agora abri um escritório e tem conta para pagar, todo mês tá chegando boleto, a pessoa se sente perdida ali. O ideal seria que se ele sozinho ele não conseguir pôr no papel os pontos fortes e pontos fracos, que ele sente necessidade de ter uma ajuda, não vai dar certo. Então, assim, ele tem que pôr no papel e buscar uma ajuda, porque sozinho talvez ele não consiga organizar a casa. Essa ajuda, obviamente, pode ser comigo. Quando eu resolvi dar consultoria, eu não simplesmente peguei toda a experiência, né, de mais de 20 anos dentro de escritórios super bacanas, estruturados e que hoje são
líder de mercado e coloquei em prática. Eu também fui estudar. Então, eu fui atrás de como estruturar uma consultoria, o que é o PMI, estudei o PMI Book, as estratégias. Então, para eu poder trazer algo estruturado para o meu cliente, eu também fui buscar um conhecimento de como estruturar o meu conhecimento para passar. Então, eu acho que quando a pessoa sente a necessidade de melhorar, não tenha problema. Busque um profissional que consiga te estender a mão, te dar um braço para você não caminhar sozinho. Pelo menos nesse início. E obviamente que tem muitos mesmo. Eu não tenho assim, uma estatística em porcentagem, mas os grandes escritórios que já estão aí no mercado 10, 15, 20 anos, eles têm falhas que eles acreditam que está dando certo, mas eles ainda não chegaram lá. Eles não sabem por onde está escapando. Sozinhos eles não conseguem. Vão precisar sempre de alguém, com certeza. Eu complementaria o que você está falando aqui, falando de ferramentas para poder dar quem quiser de repente dar uma estudada ali, uma análise SWOT, né, do seu negócio. Sim, a gente tem análise SWOT, que a gente consegue entender os fatores internos e externos, onde que você tem boas oportunidades, onde são as ameaças. Às vezes a sua ameaça é um concorrente, ou então a sua ameaça é a própria equipe, que não segue os seus valores. Enfim, aí a gente tem que estudar, porque tem muitos casos. Tem os pontos internos, que aí a gente fala de pontos fortes e fracos. Tem também você comentou um pouco atrás sobre o círculo da gente faz errado e aprende, faz errado e aprende, até você encontrar uma maneira, uma melhoria PDCA, contínua. né? O PDCA também é um PDCA. ciclo muito usado para você entender o que é que você faz, como você planeja, como você executa, verifica. A consultoria ela não vem sozinha, tá? Não é somente eu com a experiência de arquiteto e gestor, mas a consultoria traz outros profissionais que agregam valor à sua empresa, que pode ser quem faz muito obra, arquitetura e obra, pode ser um seguro de obra, né? Porque a gente corre risco, então pode ser um seguro de obra, pode ser alguém também que mexe com marketing digital, para dar suporte, o jurídico, e a gente também não consegue se ver, quando a gente tem funcionários, a gente tem que pensar em jurídico, então não é todo o dinheiro que vai, né, para o bolso, tem toda uma gama de coisas que você tem que pagar e você tem que ter uma reserva para imprevistos. O que mais? Enfim. Contabilidade também. Eu sempre falo assim, tem sempre três principais coisas na vida. Eu falo um bom contador, um bom advogado e eu falo um bom barbeiro. O terceiro eu já não posso falar. Ou um bom dentista, um bom médico, né, também. Porque é desafiador, né? Você Exato. empreender é algo... A gente estava falando um pouquinho nos bastidores ali, que a jornada ela é bonita também, né? Quando a gente olha para a jornada, acho que quando você também termina ali seu trabalho para abrir sua empresa, você procurou muito criar uma metodologia, porque é importante também, porque é tanta informação que você fala, caramba, agora eu preciso colocar isso aqui, eu preciso dar um jeito disso estar estruturado, porque senão às vezes eu tô começando pelo fim, né? Então eu tenho que nem você falou, vou começar pela missão, visão e valor. Legal, é o início. E a segunda fase, a terceira, quarta, quinta. Por isso que eu contratei muita consultoria também. Consultoria para chegar onde eu tô agora. Eu tive que contratar consultoria de RH, consultoria de advocacia, tive que contratar consultoria de contabilidade, porque você até se vira no comecinho, mas eu fico muito preocupado quando eu vejo escritórios com 5, 10 anos já começando já passou daquela onda de sobrevivência, que é os 5 primeiros anos é para você... geralmente é o que eles colocam como a empresa vai continuar ou ela deixa de existir. Quando passa desses 5 anos, eu fico perguntando para as pessoas o quanto você está sendo ainda amador, entre aspas, de você fazer tudo e o quanto você está centralizador e o quanto você está começando a delegar. Porque aí você começa a se estruturar, porque é um negócio que você não vai se estruturar de um dia para o outro. Eu lembro eu começando, eu fui assim, ó. Só que eu já tinha na minha cabeça, falando, cara, eu não quero fazer isso. Não, eu não quero. Hoje eu pego um problema, eu olho para aquele problema, dá aquela coçada de você querer fazer assim, ó. Eu sei resolver essa modelagem, eu sei resolver isso com o cliente. Eu falo, não, deixa a equipe se virar, eu confio neles, entende? Porque também tem essa questão de você ir se reconstruindo, sabe? Pra mim, acho que tem... E fora que tem um lado que... Ao meu ver, Marina, acho que você pode compartilhar um pouco, mas eu cheguei a um ponto da empresa que eu ficava muito no técnico, investe isso, investe naquilo. E eu descobri que, na verdade, eu tinha que investir muito era em mim. Não no sentido fazer pós-graduação de BIM, essas coisas, mas era no sentido assim, cara, eu preciso de um acompanhamento. Hoje muita gente faz terapia, muita gente faz... Eu acredito muito que isso te ajuda, porque assim como a gente tem mentoria nas outras áreas, se você não se resolve com você aqui dentro, cara, tudo é reflexo de você mesmo. Saúde emocional,
financeira, quando a gente olha, eu olho 5 pilares, né? Quando eu tive que me refazer ali como dono de empresa, sabe? Eu tive que olhar, pô, como é que tá a minha saúde financeira? Como é que tá a minha carreira? E aí, quando eu pego o pilar de carreira, eu coloco o que eu estou estudando, o que eu estou me aprimorando, e eu coloco o que eu estou trabalhando. Eu acho que os dois se convergem ali, e eu determino isso como carreira. Aí eu também vejo como é que tá a minha questão de relacionamento, para quem é casado, casada, enfim, para quem, que eu acho que é um pilar importante. No meu caso, pilar religioso, mas para muitos a fé, ou como é que tá essa questão também. Familiar, também para mim é um ponto muito importante. Porque quando a gente fala de equilíbrio para tudo isso daqui, eu sou muito intenso no que eu faço. Então eu não acredito que eu, Júlio, para mim, Júlio, isso não se aplica de repente para o ouvinte ou para Marina, eu não conseguia ser 20% em tudo, sabe? Eu não conseguia olhar aquilo e falar, olha, eu vou ser 20% nisso, 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 e ser regrado com isso. Não, eu era 10% em um, 50% em outro, então era aquele, sabe, era um gráfico assim, porque eu acreditava que eu queria onde você gasta mais, e isso quando eu olho desse jeito, gente, esses 5 pilares, né, como gestor, eu entendia que eu tenho 24 horas. Dessas 24 horas eu tinha que encaixar nisso. Quando eu li um livro que é muito legal, chama Tríade do Tempo. Quando eu li aquele livro e eu comecei a aplicar isso na minha vida, fora outros cursos que eu fui fazendo, cara, mudou muito. Mudou muito. Aí a empresa mudou muito, porque como dono da empresa, a empresa é o reflexo do dono, eu fui mudando, a empresa foi mudando. Então também eu acho que tem esse ponto da pessoa se investigar como ela tá, sabe? Assim, no sentido dela também investir nela, fora essa parte da empresa. Eu digo que a empresa é a parte mais legal, pra ser sincero, porque ela tá focada muito ali. Tem uma formulinha, dá pra chegar. Eu digo que é treinável esse sucesso. Se a pessoa ela gastar um pouquinho de tempo em cada coisa, ela não vai ganhar em uma semana, mas ela vai chegar lá. Só que tem que ter um equilíbrio junto nesse sentido com a vida que ela quer ter, né? Porque existe uma questão de comparação com o mercado, todo mundo quer ser um grande arquiteto, a pessoa acabou de sair da faculdade, tem aquela pressão do mercado, de sair da casa dos pais, sabe? Tem toda uma questão de, eu diria que é prova social, que a pessoa tem que fazer. E aí quando eu entendi que eu tive que redistribuir melhor esses campos, eu consegui dar uma guinada, entendeu? Entendi. Eu tenho uma visão que eu participei de vivências diferentes. Uma como a funcionária e colaboradora em escritórios. Então, basicamente, eu batia cartão. Então, a minha agenda era quase que gerida pelo sonho de outra pessoa. E hoje como empreendedora. E eu consigo ver exatamente os dois lados. Então, o empreendedor, o arquiteto que me contrata e tem uma equipe abaixo dele. E o que a equipe sente com as coisas que ele me conta. Então, quando ele fala que ele precisa de um tempo para ele, como você estava falando, eu falo que ele ia pensar que a equipe também vai precisar. Porque assim, eu passei por momentos que foram extremamente desgastantes durante a minha carreira como funcionária. Mas eu também tive momentos muito bons. Então, o que eu faço? Eu pego toda essa bagagem, espremo e tento tirar o melhor que eu aprendi de tudo. E passo para os meus clientes como eles devem tratar a equipe. Porque eu consigo ver os dois lados da moeda. Então, quando eu falo que a gente tem que investir em nós mesmos, não é só nós, líder empreendedores, mas quando a gente investe em nós mesmos, a gente traz um exemplo para que o seu funcionário também possa investir nele. Então, entender que a carga horária deve ser respeitada, mas que ele também tem vida após as 6, 7 da noite. Que ele também tem final de semana. Então, entender o que acontece. Ah, eu tenho uma super meta para entregar e eu não tenho como fazer. Não tem problema. Conversa com a equipe, você pode, você não pode, a gente vai ter que virar o final de semana, porque isso acontece em todas as empresas, de você ter que colocar hora extra. Isso não é o problema é que se isso se torna uma rotina, e aí mexe nesses pilares que você falou. Então, quando a gente preza a saúde, preza a família, preza a empresa, preza o financeiro, estudos, eu estudo até hoje, e eu vou contar para você uma coisa interessante. A minha época inteira como colaboradora, eu não tinha tempo de estudar. E eu vejo que muitas pessoas, arquitetos, donos e funcionários, acabam vivendo numa redoma presa a uma única meta. Aquilo que ele está fazendo como tarefa diária. E a meta que ele tem que entregar. E ele esquece de viver a vida. São poucas as pessoas que conseguem tirar um certo tempo e realmente pensar nesses pilares que você falou. E as pessoas, nossa, mas Marina, você acha isso? Acho não. Eu vivi isso 20 anos. Eu vi as pessoas reclamando, não tenho tempo para ir na academia, cancelei o dentista de novo, nossa, eu não consigo ir no cabeleireiro.
Eu vivi isso. Mas eu acho que entra dois fatores aí complementando o que você está falando. O primeiro deles é, quando eu fui abrir empresa, eu entendi a empresa que eu não queria ter. Não era que eu queria ter, mas a que eu não queria ter. Você queria ter um escritório saudável. Eu queria ter um escritório saudável. Porque Exatamente. hoje o pessoal chega, Júlio, eu marquei um dentista. A gente só tem um guia de procedimentos que a gente coloca para que todo mundo não marque no mesmo dia. Que a gente se organize, porque se todo mundo é um time, senão vai sobrecarregar outra pessoa. Tá dividido ali tudo. Então a gente coloca assim, a pessoa quer marcar na segunda-feira um dentista, tá tudo bem. Marca o dentista. A gente hoje tem formatos da pessoa acessar o computador remoto, trabalhar de casa. A gente só não pode ir contra os valores de novo. Então tem o compromisso, tem a responsabilidade. Então, e é legal porque eles já sabem gerir isso. Entendeu? Ele sabe que se ele não fizer, ele vai deixar a equipe na mão. Não é ele vai ficar na mão, o líder vai ficar na mão, é o time vai ficar na mão. Então, quando a gente entendeu isso, quando eu falei, olha, não quero isso pra minha empresa. Raramente alguém tem que ficar virando noite ou fazer algum trabalho específico, entendeu? Porque justamente a gente conseguiu gerar melhor o tempo. E a gente chama isso de, como você diz, saúde, sabe como a gente chama quando dá alguma coisa errada? Sintoma. Então a gente fala assim, ó, por que você tá trabalhando até mais tarde? Isso é um sintoma. Exato. Por que você está remarcando de novo a entrega com o cliente? Outro sintoma. Então a gente vai olhando os sintomas para falar assim, ó, cara, não tá legal esse equilíbrio. Porque, por exemplo, quem dá o prazo na maioria das vezes é o time, não é o cliente. Então eu monto o compromisso com o time. Então é normal quando o time, ele às vezes, não tem tanta experiência com a empresa, dele errar. E eu acho que é importante ele errar, porque ele está se construindo com aquilo. E eles vão melhorando no prazo, eles vão melhorando, acertando. E é claro que isso não pode ser a nível de responsabilidade junto ao cliente. Então, eu acho que, assim como você passou a experiência, eu também, em outras empresas, eu falei, olha, eu não quero isso para mim. Mas, ao contrário de você naquela época, por exemplo, foi o período que eu mais estudei, Marina, foi quando eu trabalhei para os outros. E ao contrário, o que eu mais estudei foi quando eu consegui ser chefe de mim mesma. Porque eu colocava isso nos lugares que eu trabalhei, como, assim, eu falava, ó, posso fazer de tudo pela empresa. Eu visto a camisa, se precisar virar à noite, se precisar trabalhar, tô aqui com a empresa. Sempre fui comprometido com a empresa. Assim como eu sou caminho, eu era às vezes até ao quadrado com as outras empresas. Eu acho que tem aquele ego bom que eu falo, no sentido de você ter carinho pelo que você faz e fazer bem feito. E eu lembro que quando eu trabalhei no escritório de arquitetura e na construtora, eu só falava assim, cara, só terça e quinta não marca nada porque eu tenho minha pós. De resto, eu vou me esforçar, vou me entregar, mas esses dias eu já combinava lá no começo, quando eu entrei, para que ninguém falasse, olha, o Júlio não avisou depois. Então eu fui tendo esse cuidado de avisar algumas coisas. Exato, porque para mim aquilo era inegociável. Então eu colocava daquele ponto para que aquilo não... Então, eu acho que entra muito também no sentido, assim, eu falo para todo mundo, se você tá numa empresa tóxica, que já é o contrário da empresa saudável, ou uma empresa que ela não te dá uma visão de futuro, ela suga o funcionário, não tem nada de benefício, e quando eu digo benefício não é nem coisas financeiras, mas sentido de futuro pro cara, cara, você tá escolhendo isso para você. Não foi a empresa que escolheu para você. Então eu coloco, muitas vezes quem foi procurar um emprego foi o próprio colaborador que foi lá se inscrever na vaga. Ele pode ter sido, às vezes, enganado por algumas empresas. Com certeza. Né? Mas hoje em dia, no mercado que a gente está, é muito fácil chegar, Marina, o que você acha de tal empresa? Exato. Fulano, o que você acha de tal empresa? Entra no Google, vê lá o que estão falando da empresa. Eu acho muito importante. Por isso que eu falo de novo, eu bato na tecla do sistema de contratação. Contratar errado é muito caro. Então, assim, a pessoa tem que estar muito bem alinhada aos valores. Por exemplo, naquelas 3 entrevistas que a gente faz, a segunda delas a gente faz o teste presencial, porque eu falo pra pessoa, você vai pegar o ônibus, você vai pegar o metrô, você vai ver o caminho da sua casa até aqui. Você vai fazer o teste no meio da galera que tá trabalhando, você vai ver se o ambiente que você tá é o que você quer se conectar. Eu acredito nesse lance da energia, então você vai ver se a energia que você quer ali, você vê se você se conectou com o pessoal, se você gostou do café do lugar, da água do lugar, sabe essas coisas? Assim, na minha cabeça, tudo isso ainda é um momento, você tá no segundo encontro com a pessoa. Você já falou lá no primeiro tudo que poderia acontecer, no segundo ela tá vendo isso. E aí tem um terceiro momento que a gente tem essa fase. Então, quando eu entendi que essa cara tava na contratação, nessa metodologia, porque eu não passei por isso. Quantas vezes eu ia fazer uma entrevista no escritório, o cara falava, ó, você é bom com o AutoCAD? Sim. Você mexe com Revit? Sim. Você tem CNH? Sim. Segunda-feira vem aí. Cara, nem sabe quem aí é o cara, você. segunda-feira vem aqui. Não, ou pior, ele fala, faz um teste aqui de Revit, modela essa casa aqui e eu já volto daqui 2 horas. O cara não me falou quanto eu ia ganhar, o cara não me falou o caminho, ele não me falou o que eu ia fazer. A contratação é extremamente importante para você saber se é lá que você quer. Exato. Porque da mesma maneira que você tem que ficar feliz que alguém te procurou, porque se alguém te procurou é porque te dá valor.
você tem que atender essa pessoa da mesma maneira. É E olha que na né? hospitalidade, eu falo muito isso nas minhas aulas na MBA e na pós sobre projeto hoteleiro. A hospitalidade, assim, aquilo que você está aqui para atender a pessoa também tem que te atender. É recíproco. É uma via de mão dupla. Exatamente. É recíproco. Você falou até uma coisa interessante, quando a gente faz contratação, que as pessoas reclamam, nossa, eu tenho 11 etapas. Eu já fiz entrevista com 11 etapas. Até achei um pouco demais. Eu achei 3 muito aqui, nossa, já é pesado. Eu fiz com 11 etapas, eu não estava mais aguentando. Enfim, não trabalhei para essa empresa por outros motivos, mas eu acho importante, uma das entrevistas que eu fiz, que foi muito interessante, foi, no meio da entrevista, eu tinha que sair para tomar um café com a equipe que eu ia trabalhar e bater papo. Assuntos diversos, não era assunto da empresa, para ver se eu era o perfil da equipe. Porque já pensou você trabalhar no escritório que você recebe bem, que você gosta daquilo que você faz, mas você não consegue interagir com a equipe? Você não vai querer ficar lá. E o que vai acontecer com você? Você não vai produzir. Se você não produzir, prejuízo para a empresa. E você vai ficar mal. Tenho 2 ditados, né? aí que eu acho que alinha com isso que você está falando. O primeiro deles é: funcionário feliz dá lucro. Então, o escritório saudável também trabalha no funcionário feliz. É isso. E também cliente feliz dá lucro. Eu sempre falo, esses dois têm que andar juntos, né? É claro que... O cliente é o melhor canal de venda. Exato. Porque ele volta, se ele gostar de você, ele te indica. Exato. Ele ainda é um dos melhores canais de venda. Exato. E aí, quando a gente fala, então, dessa parte da carreira, que a pessoa também deixar claro. Eu falo assim, é muito difícil. E também tem um ponto que, às vezes, eu tento conversar com o pessoal, que é assim. A galera, eu olho currículos lá. 6 meses num lugar, 6 meses em outro lugar, 3 meses em outro lugar. Eu falo, cara... Ou então, o que você pretende da sua carreira? Eu vou ficar aqui só 1 ano porque eu quero montar meu escritório. E eu vou dar uma dica para quem tá escutando esse podcast. Uma pergunta que eu faço chave na hora de uma entrevista, porque eu acho que também tem essas questões, a gente tá falando de gestão, uma delas é, cara, eu faço 3 perguntas. Eu primeiro falo assim, quem é a Marina? Fala sobre você, o que você gosta de comer, o que você faz da sua vida, seu hobby, suas prioridades. Fala um pouco de você, Exato. Suas prioridades. Fala um pouco de você para eu entender, só para eu te entender. Não é julgar, nada, é pra entender a pessoa, se conectar com a pessoa. Segundo por que você escolheu arquitetura? Seja formado, estagiário. Eu gosto de ouvir. Por que você escolheu? Interessante. Às vezes a pessoa nem... Porque geralmente me fala sua maior habilidade, seu maior desafio, né? Eu falo, por que você escolheu arquitetura? Aí a pessoa fala, por que escolheu arquitetura? Eu falei, por que você escolheu a gente? Sim. E tem muitos que falam, não, eu mandei um monte de currículo. Eu falei, tá bom, só pra eu entender por quê. Porque se a gente também não tem uma transparência na comunicação, a gente perde tempo ali rapidamente. E aí depois eu vou apertando um pouquinho mais, aí sim eu chego numa 2 perguntas. Eu olho o currículo enquanto eu tô falando com a pessoa e eu falo assim, me fala das suas 3 últimas experiências. Aí a pessoa fala. Aí eu falo, se eu ligasse agora pra essa pessoa, o que você acha que ela falaria sobre você? Nessa e na outra experiência. Aí você vê a reação da pessoa, né? Ela fala, olha, eu vou ser sincero. Aí ela fala, aconteceu isso. Tá bom. Até dei um toque outro dia, eu falei, cara, posso ser sincero? Eu nem colocaria essa experiência se eu fosse você no currículo. Por quê? Porque se pra você não foi boa, imagina pra quem vai te entrevistar. Aí eu comecei a fazer essas perguntas de o que a pessoa falaria de você, né? Como que as pessoas te veem pra pessoa fazer uma autoanálise que às vezes ela nunca fez dela, né? Aí eu falo, pronto, agora eu vou falar da minha empresa. Agora que você falou tudo de você, eu vou te apresentar a minha empresa, a minha família, meus amigos, todo mundo que tá aqui comigo, pra você ver se é o que pra você faz sentido. Começo falando de dinheiro, começo falando qual que é a sua pretensão e apresento, porque também não adianta nada a pessoa ter uma expectativa e você ter outra e vai chegar uma hora que vai frustrar, sabe? Mas eu entendo que é o primeiro canal de comunicação ali, você ter o alinhamento das expectativas, porque não faz sentido eu chamar o cara pra vir fazer teste, fazer um monte de coisa, se nem o básico, a gente tá alinhado. Eu olho aquela pirâmide de Maslow, eu quero entender em que ponto ele tá da vida dele. Será que esse cara passa necessidade fisiológica, financeira, comida e etc., será que ele tá bem de saúde? Porque não adianta nada. Se às vezes você tá falando pro cara, você tem uma perspectiva de negócio. Não, você tem que querer ser, você tem que querer isso. E o cara às vezes não tem nem dinheiro pra pagar a conta dele. Então não adianta você, né, tá desalinhado esses pontos. Você fez eu lembrar de 2 histórias. Uma, que eu contratei uma pessoa, eu precisava de alguém que soubesse Revit. E aí veio uma entrevista que passou pelo RH dessa empresa e chegou na minha mão. E quando eu comecei a conversar com a pessoa, eu vi que ele tinha uma super sinergia com o que eu estava falando, o perfil estava interessante, os valores, mas ele não sabia Revit. E ele tinha acabado de ter um bebezinho e estava desempregado. Claro, eu mãe, e sei qual é a dificuldade da gente precisar pagar boleto, e eu entendi que ele deve ter mandado currículo para vários lugares no mercado, e aí eu falei, eu invisto em você, pode vir.
você se compromete em aprender o Revit, quantos programas você já sabe? Porque se ele falasse, não sei nenhum programa, ele falou, ia ser mais difícil. Aí eu mexo aqui. Não, ele sabia muitos programas. Eu falei, então não vai ser difícil ele aprender o Revit. E ele veio. E eu falo, ainda bem que eu acertei. Porque ele precisava trabalhar, então ele estava todo dia no escritório, super competente, cresceu rápido, aprendeu o Revit. Foi uma contratação que, assim, eu fiz humanamente. Mas você sabe deu certo. Mas você sabe qual foi a pergunta pra ele? Que eu peguei esse insight seu aí? Você perguntou o porquê dele. Foi. Eu acho que esse é o ponto-chave. Aquilo que eu falei, o cara que precisa acordar cedo, que ele precisa colocar comida pro filho dele na mesa, né? Assim, ele vai levar a sério. Ele vai fazer tudo que ele precisa fazer. É diferente de quem Exato. às vezes tá fazendo... Não é... Como é que eu posso dizer? São momentos de vida diferentes. Não existe certo e errado. Mas a pessoa que tá morando com os pais, que geralmente toda a conta é paga pelos pais, ela tá procurando às vezes experiência, porque na pirâmide dela ela tá no momento de ter experiência. O cara que tá precisando de... Ele tá, não vou falar passando necessidade, mas um cara que precisa do dinheiro, precisa da oportunidade, cara, o combustível que ele coloca nele é diferente do combustível daquela outra pessoa. E assim como um dia que aquela pessoa vai sair de casa, ela quer ter a independência dela. Então, na pirâmide, é engraçado porque essa pirâmide ela é mutável. Então, o cara tava lá no querer... Porque assim, você tem as necessidades fisiológicas no primeiro ponto. Você já chegou a ver alguma vez essa pirâmide de Maslow? Já vi. Cara, e é muito interessante, porque aquilo ali você tem até uma forma de interpretar, porque você tem uma narrativa para aquilo, senão não adianta você tentar falar, foi o que você falou, o porquê do cara. Muitas vezes eu falo, qual é o meu porquê? Eu vou ser pai agora, então assim, para mim o meu porquê tá mudando agora. Então é muito interessante que ele vai, a pirâmide, ela vai mudando de acordo com o momento que você tá de sua vida. Então não tem, se é mais velho ou se é mais novo. E aí foi essa cara que você teve, você falou, pô, esse cara precisa. E de repente eu tenho achado um mega de um diamante aqui, né? Então, vou investir nessa pessoa. E essa pessoa, na verdade, foi um mega acerto para você. Sim, foi realmente foi excepcional. Assim, a experiência que eu tive com ele foi muito boa. E a segunda história? A segunda história é que hoje no mercado, principalmente a arquitetura, contrata muito estagiário, que a gente já chegou a falar isso um pouco atrás. E aí procura assim, estagiário com experiência. Eu acho isso incrível quando eu leio. Quero que saiba Lumion, 3D, SketchUp, AutoCAD, Revit, né? Que já tenha passado por 10 escritórios. Não existe, gente. Estagiário você contrata sabendo que você vai treinar. E ele é ótimo. E se ele for um estagiário focado, persistente, você molda esse estagiário dentro dos padrões da sua empresa. Eu acho que... É muito bom falo, isso. uma coisa que eu falo hoje tá muito claro isso pra gente aqui dentro, mas assim, eu digo que cada profissão tem os seus verbos. Então, por exemplo, quando a gente fala de estágio, eu já alinho isso na primeira entrevista, que eu acho que é muito importante falar, cara, por que você procura um estágio? Entende? Porque, aprender, assim, né? Porque é muito aprender. Então, o verbo é aprender, você já trouxe. Então, para aprender, eu preciso ter alguém ensinando. Então, eu tenho um estagiário, eu tenho um semi-profissional, que é um assistente de arquitetura, e eu tenho um profissional, que é alguém formado. E aí, depois eu tenho um coordenador e um gerente, e depois eu tenho um diretor. Quando eu entendo que a hierarquia ela existe, mas não por uma necessidade de hierarquia, mas uma necessidade de porque é experiência, porque o de cima tá ensinando o de baixo, e aí isso vai virando uma escadinha, aí é onde a gente muda o formato. Poxa, então eu tô procurando um estagiário. Sabe qual é a primeira coisa que a gente coloca lá no estagiário? É assim, vontade de aprender. Exato. É o que ele precisa vir. Aí eu coloco, seria desejável, mas não é obrigatório se ele tiver as ferramentas. Mas eu vou dar um outro exemplo que pra gente hoje tá sendo muito importante. Por exemplo, eu coloco se o cara tem um técnico. E tanto faz qual técnico, Marina. Se é técnico em hotelaria, administração, edificações. É claro que faz diferença dependendo do cara que eu tô procurando. Mas você sabe por que eu peço pro cara do técnico também ou não? Porque eu sei que é um cara que gosta de estudar. E aqui é uma escola. Aqui escola. Aqui também é uma escola. Então não adianta pegar alguém que é só operacional ali. Eu preciso de alguém também que seja investigador, uma pessoa que gosta de escrever. Quando tem gente que vem fazer entrevista comigo e fala, eu tô fazendo iniciação científica. Eu já falo, nossa, eu já tô palpitando aqui. Porque eu gosto disso, entendi? É um lado que a gente precisa dentro do meu negócio. Então, acho que fica uma lição de casa pra quem é empreendedor, entender assim, cara, você tem que entender o que seu negócio precisa. Por isso que quando você vai escrever uma atividade-chave do escritório, é pra Marina, é uma pro João, é uma pro Júlio, é uma pro Jonas. Por que eu acredito muito nisso? Porque você tem que desenhar algo personalizado se você quiser ter um resultado personalizado. Exato. Porque se eu copio e colo coisas que eu vejo na Cato, vejo no LinkedIn, vejo em qualquer outro, você vai ter o resultado copiado e colado também. Não, aí não funciona. Então a gente tem que ter uma régua, que eu digo ali que é um mínimo,
E depois você faz pequenas adaptações para aquilo que você quer ter. Hoje a gente começou um processo bem legal de criar a jornada do pessoal. Então eu pego a Marina e falo, o que a Marina é boa? Deixa eu olhar aqui para esse PBIM. Marina, quais são suas aspirações pessoais e profissionais? Onde você quer chegar? Marina, tive uma ideia. Coloquei esses cursos para você fazer. Topa? Vai estudando, a gente vai conversando. Porque 6 meses eu olho, olha, Marina, parabéns, chegou até aqui e tal. Então a gente vai promovendo, vai evoluindo as pessoas. Aí a gente Você consegue ter forma retenção. pessoas, né? Aí você consegue ter retenção. Porque... retenção de talentos. Exato. E aí também é um alinhamento de expectativa, porque todo mundo quer ganhar muito dinheiro. Só que a pessoa não sabe o preço que ela tem que pagar para ganhar muito dinheiro. Então, eu fico sempre incentivando meus clientes a crescerem, mas entenderem a importância de ter alguém com maior senioridade na Não, sempre tem que ter. empresa. Tem que ter. Tem que ter um equilíbrio. E quando você é entrevistado, se é um cargo sênior, que seja gerência, essa pessoa trazer algo a mais, algo que você ainda não sabe, porque ele não pode estar abaixo. E é isso também que acontece muito no mercado. Não vou trazer porque ele sabe mais que eu. Pelo contrário, é essa pessoa que vai trazer o seu lucro e não aquele que vai ficar embaixo, né, com as asas cortadas. Então isso também acontece muito aí no mercado que eu vejo. É igual assim, o cara tem medo de que... quando alguém fala pra mim, mas alguém pode levar isso que eu tenho. Eu falo, cara, se seu ativo é a sua tecnologia, é só o seu processo, a gente precisa discutir um pouquinho sobre isso. O seu ativo são as pessoas, né? Então, assim, é claro que... Vou te dar um exemplo. Hoje, como a gente já equilibrou esse pratinho, hoje eu tive uma reunião com meus sócios falando assim, olha, gente, eu vou dar uma missão pra vocês. Agora a gente precisa pegar... Agora que a casa tá organizada aqui, a gente precisa se organizar nos processos. E eu vou te dizer, Marina, a gente tá num ponto agora de organização de processo com o ChatGPT, com o IA. O IA veio para agregar, que eu né? vou te dizer, a gente tá assim, ó, a minha cabeça veio essa, sabe? Porque muita coisa hoje, a IA tá sendo pra gente um super braço robótico, assim. Por exemplo, hoje a gente pega em reuniões, a gente tem tudo IA com transcrições, com leitura de e-mail, que hoje ela é a nossa assessora. Então eu pergunto assim, o que foi falado tal dia sobre... Quem falou sobre tal assunto mesmo? A gente teria que perguntar um pra cada um, então não teria que ter uma super memória. Não, peraí, vamos perguntar pro nosso... Michael aqui, a gente criou o Michael. Pergunta pro Michael ali, Michael, o que foi falado na reunião? Tal dia, tal horário, tal funcionário de tal empresa falou. Você tem o Michael? Eu tenho o Michael também. Dei o nome de Michael. Só não posso falar porque é Michael, porque envolve cliente. Mas assim, a gente deu o nome do Michael. A gente deu o nome de Michael porque, assim, era muito parecido com o nome do cliente. Então a gente criou e a gente tá criando esses avatares para ensino também. Então a gente tá criando um professor que você pergunta para ele, como faz tal coisa no Revit? Ele pega o nosso conhecimento e fala, assiste a aula tal e vê tal coisa lá. Foi desenvolvida pela SPBIM dessa forma. Então o que acontece? Eu pego o processo hoje e eu tô digitalizando ele, alimentando por IA. Então não é a IA que está resolvendo o meu problema. A IA está pegando o meu problema, meu processo, e na verdade ela está facilitando a comunicação com isso. Porque muita gente se preocupa com a IA para fazer render. Pega a IA para fazer projeto automático. IA para fazer isso. A gente não. Para mim o ganho da IA está na gestão. Sim. Para mim o ganho está ali. Você está falando de IA, você fez eu me lembrar de uma outra coisa. Estados Unidos. Da gente sair, só não é nacional, né? Sim. Tem muitos arquitetos brasileiros que moram nos Estados Unidos e que trabalham com seus próprios escritórios. E gestão, estruturação, é para tudo. E BIM é muito forte lá também. Não, sem dúvida. Toda vez que a gente vai para os Estados Unidos e volta, eu falo assim, que a SPBIM está em 2035 e eu volto para o Brasil, não está em 2024, o Brasil está em 2014. Tá 10 anos atrás, eu tenho essa mesma sensação. E aí a gente traz o que a gente olha lá fora e só, olha, vamos ver um pouquinho sobre BIM, laser scanner, vamos ver um pouquinho sobre gestão, a gente usa muito PMBOK, eu vou usar tudo isso daí aplicado aqui, só que a gente traz uma linguagem mais simplificada. E o IA, como é que tá o IA lá nos Estados Unidos? Vou te dizer que eles estão indo na pegada também de gestão. Todo mundo, gestão de dados e gestão de informação. Então, assim, como eu analiso dados rapidamente com o uso da IA e também como eu uso a IA no sentido de gerir melhor o meu tempo e as minhas coordenações. Então, ninguém está indo para, por enquanto que eu estou vendo, a IA para resolver problemas operacionais no sentido do fazer, sabe? Enquanto todo mundo está preocupado nesse sentido. Olha, vai ter uma IA que vai fazer projeto automático. Vai ter uma IA que vai fazer isso. Esse é o grande perigo, pode deixar ser o que IA tenha. fazer sozinho. Não, pode ser que tenha, que faça isso mais para frente. Mas a questão é, a IA vai negociar com o cliente? A IA vai gerenciar as pessoas, as folgas delas, o que elas têm que fazer, vai entender o lado humano? Então, assim, tem uma questão que eu discuto, eu tô focado na IA no sentido dela ser um braço da empresa, sabe?
para ela ser uma operação da empresa no sentido de ajudar o que é chato de fazer ou ajudar no sentido de gestão mesmo. Eu acho que é ali que tá E o grande... rapidez, né? Porque são muito rápidos. Por exemplo, muitas vezes a gente fica escrevendo manual, documento, a gente usa IA para essas coisas. Para serviços que são realmente, que a gente chama de monkey job ali, né? São serviços realmente chatos de fazer. Eu não contratei um arquiteto para ele ficar fazendo coisa ali robótica, entendeu? Eu não contratei porque ele pensa, porque ele vai projetar, porque ele vai pensar em soluções. E aí ele vai usar a IA para fazer coisas que ele teria que fazer. E hoje ele tem uma forma mais robótica de fazer isso. Então, eu vejo lá fora, e hoje no Brasil, a IA muito forte na parte de gestão. Quando a gente olha na arquitetura paramétrica, é outra forma de olhar a IA. Porque aí a gente já fala de algoritmo, já fala de generativo de imagens. Aí tudo bem, ajuda. Mas não adianta nada fazer uma mega imagem com render e falar, tá, quantos metros quadrados tem aí, o que tem nisso, o que tem aquilo. Não dá. Pode ser que daqui a pouco tenha essas informações de uma maneira mais rápida. Tem um site, quem tiver curiosidade, chama Architecturis. É um site italiano, se eu não me engano. Cara, isso aí já existia há mais de 4, 5 anos. Você pega uma planta no CAD do terreno, joga lá um DWG. Eles pegaram como se fosse um Neuffer e parametrizaram isso. Nossa, com isso é IA. incrível, hein? Porque ele faz uma linha, fala, é um apartamento. Agora ele já joga uma quantidade de apartamento, já vai fazendo subsolo, estacionamento. Mas quem que tá manipulando isso ali por trás? Boa pergunta. O arquiteto. É. Então, assim, o arquiteto que sabe, cara, qual é o melhor corredor, qual é a melhor circulação. Então, na verdade, é assim que eu vejo a IA trabalhando, né? Ela ajuda quem já tem experiência. Então, o maior problema que eu vejo hoje de desafio é pegar pessoas ainda que não têm experiência e tá tendo acesso à IA. Então, isso me preocupa um pouco. Porque eu acredito que a IA, num ciclo que a gente chama de Zorro, que é de níveis de conhecimento, eu tenho nível básico, intermediário, avançado, eu entendo que a IA tá além do avançado. Então, você precisa ter um grau de maturidade e falar, cara, a IA vai me ajudar muito aqui. E tem muita gente tentando pegar a IA, que é algo ali da frente, e puxar assim, ó, para uma solução curta. Você falou tudo. Eu acho que isso é um tiraço no pé, entendeu? Com certeza, porque se a pessoa não tem capacidade até de dizer se a IA tá acertando ou errando, ela não pode estar trabalhando com a IA. E a IA toma a decisão por ela. Então, eu acho que esse é um grande problema. Mas eu acredito também que vai existir uma evolução, porque diz que o nível da IA foi o nível da internet, da descoberta da internet. Então, assim, vou dar um exemplo. A gente usa muita transcrição de IA para... Eu, às vezes, estou aqui em reunião com você, fazendo podcast, alguém me manda um áudio. No Brasil, a gente usa muito áudio, né? Cara, eu uso uma IA que ela faz a transcrição de todos os áudios em texto. Para mim, faz um resumo do que a pessoa mandou. Principalmente aqueles áudios de 4 minutos que a pessoa manda. Então, tem gente que nem responde áudio, né? Eu não, eu olho, depois eu escrevo, falo ainda, a IA me ajuda nessa gestão. De novo, a gente tá falando de gestão. Então, enquanto muita gente está preocupado num outro caminho, tem outra forma que eu vejo. Para quem gosta desse universo, eu acho que vale a pena fazer alguns cursos. Eu fiz um curso na Startse. E a Startse tem um curso focado em IaaS. Então, para quem nunca viu o que é uma LLM, que são questões de tipos de linguagens que existem na IA, é legal você entrar nesse mundo. Acho que você tem que estar com o ouvido aqui na IA. Mas, assim, de nada vai adiantar, Marina, eu falar de IA se eu não tenho gestão, se eu não tenho organização do escritório, se eu não tenho BIM... Se eu não tenho nada disso... Porque a IA é uma ferramenta. Ela é mais uma parte de tudo isso. E se tudo isso tiver meio capenga, vamos dizer assim, a IA vai ser o quê? O resultado disso tudo junto. Agora, se isso tudo estiver muito bem estruturado, essas informações estiverem muito bem estruturadas, a IA, na verdade, bebe muito dessa fonte. Entendeu? Então, assim, você vê como é um caminho e eu já entendo que ela tá lá na frente. Eu vejo muito como fosse faixa de quem faz luta. Você tem faixa branca, azul, marrom, preta. Então, todo mundo quer ser faixa preta, mas tem que entender que tem um preço para ser faixa preta. Persistência. E tem um tempo. Disciplina. Exato. Consistência. Então, quando a gente tá falando de tudo isso, é claro que o que eu falo para todo mundo é, cara, se você foi 1% melhor em uma semana, que seja, olha para trás assim e fala, caramba, olha. Às vezes quando a gente... Da onde eu vim, onde eu já tô hoje. É engraçado como a gente olha o problema. Às vezes o pessoal tá aqui no escritório e fala assim, Marina, erramos nisso e tudo. O pessoal fica frustrado, sabe? Tá. Eu falo, gente, vocês estão frustrados por uma coisa que vocês estão fazendo totalmente novo. Exato. Eu falei assim, se tá difícil, o nível subiu, gente. Vocês não estão entendendo. Eu olho de outra forma, porque você olhou o copo meio cheio ou meio vazio. Eu olho, não, meio cheio. Olha aqui, ó. Tá tendo um cliente que tá exigindo mais, um cliente que tá pedindo mais. Peraí, a gente é outro nível agora, vocês não estão entendendo. A gente trocou de faixa. Aí, quando eu trago essa visão pra galera, como todo sobre liderança, a
Pessoal, é verdade. Não, é verdade. Então é a visão. Aí eles têm a minha visão de entender a visão que eu tô vendo daquilo também. Porque se eu chego também lá como líder e falo, ó Deus, ó vida, o que vai acontecer com o restante do time, né? O time é reflexo do líder. É que nem o work level, né? As pessoas estão aqui como arquiteto 1 e cada ano que vem já ser o sênior. E olha que acontece muita promoção por aí, hein? Que pega e promove a coordenadora antes de passar pelos outros estados. Por isso que entra o RCF, porque ele vai falando do caminho que ela tem que ter. Existe um caso, às vezes tem muita gente que vem fazer, vem com mega currículo de MBA, fez Harvard, fez tudo aí que tá aí. Nunca trabalhou. E aí chega aqui e fala assim pra mim, Júlio, olha, eu quero já ganhar X. Aí eu falo, não, mas antes de você falar quanto, é importante você saber o seu valor, né? Mas eu falei assim, mas o que você vai trazer de toda essa sua experiência externa para o meu negócio? Porque às vezes eu tenho, modéstia à parte, às vezes eu tenho um estagiário que já tá super atendendo ou um arquiteto que tá super atendendo. Então às vezes o cara pode ter, vou dar um exemplo, às vezes o cara, isso é uma dica para você que tá escutando, às vezes você tá num lugar e aí você tá fazendo uma pós ou um curso, tô fazendo curso de gestão com a Marina. Esse curso de gestão eu vou aplicar nesse escritório que eu tô? Ou o escritório vai usufruir disso? Então você tá investindo na sua carreira. Isso é diferente, entende ou não? Então, é quando a pessoa fala, eu vou estudar sustentabilidade. Mas eu vou fazer projetos sustentáveis? Exato. Pra quê, né? Exato. Então, é algo que eu falo assim pra galera. Se você quer pensar em fazer algo e o seu escritório precisa daquilo, fala com o dono. Tenho certeza que ele pode te ajudar financeiramente, tentar de alguma forma te ajudar, porque para ele você vai resolver algum problema dentro da empresa. Isso também para o gestor também, né? Ele tem que ir adquirindo novas habilidades. Ele não pode ter mais do mesmo, né? Ô, Júlia, você falou uma coisa muito importante. Investir no funcionário. Você faz isso hoje. E eu tô tentando abrir a cabeça de alguns líderes no mercado, empreendedores, estão começando a empreender, na verdade, da importância de você investir no funcionário. Ah, vou gastar dinheiro. Não, você não vai. Você vai investir para ele aprender algo, saber algo a mais, e ele vai trazer esse retorno para a sua empresa. Mas você sabe como eu quebrei essa objeção? Porque isso é uma objeção para mim. Sim. Sabe como que eu quebrei? Conta. Eu fiz assim, ó. Por exemplo, a Marina vai dar aula de gestão. Poxa, hoje a pandemia ensinou muito a questão dos cursos gravados. Aí eu chego para a empresa e falo, olha, vamos gravar uma série de cursos, você compra essa metodologia que eu vou desenvolver para vocês, para sua empresa, os seus funcionários vão usufruir isso. Mas de quem que é esse recurso? Da empresa. Sim. Aí ele fala, mas então se o funcionário for embora, eu contratar outro, tá lá, tá lá. Seu recurso é seu recurso. Então você vai perder uma parte. Quando alguém sai, você sente. Mas eu quis dizer assim, eu consigo diminuir o impacto disso, porque aí o investimento já não tá só no funcionário. Então na época quando a gente começa a surgir o EAD para a empresa, o jogo muda. Porque aí o investimento é da empresa, já não é mais do funcionário. O funcionário vira um benefício para ele, aquele Exatamente. investimento. Então, quando eu mudei virei essa chave, os negócios deram um up. Porque aí a empresa passa a entender que esse investimento é dela, não é da... Inclusive, quando até se forma, a pessoa ela ganha um certificado da empresa. Então, isso dá um endomarketing. Mostra pro cara assim, a minha empresa tá investindo em mim. E aí, quando sai uma pessoa, encaixou, tá no lugar. E aí eu vou tendo um processo cíclico ali de melhoria constante. Muitos até às vezes pegam a nossa plataforma e falam assim, Júlio, eu posso colocar umas lições aprendidas que a gente desenvolveu aqui junto com a sua plataforma? Porque virou cultura da empresa. Sim. Aí eu falei, não, agora é o momento de você investir na sua plataforma. Agora faz sentido você ter o seu intranet, faz sentido você ter isso dentro da sua empresa, porque agora isso virou cultura. Esses clientes que a gente às vezes tem que abrir a cabeça deles assim, né? E mudar. E é devagar, com muito cuidado, porque eles não conseguem mudar do dia pra noite. Sim. Mas dentro de uma pergunta, quando a gente faz do orçamento, eu até pergunto pra eles uma coisa que é muito chave. Eu falo assim, Marina, o quanto de 0 a 10 pra você esse projeto é importante? Pra você, pro seu negócio. Se o cara falar pra mim 5, eu falo assim, cara, te mando esse orçamento ano que vem, então. Porque se pra você não é importante, pra mim não vai ser. Eu sempre falo, qual é o seu prazo? Né, o que você, né, ver isso acontecendo, me dá um prazo. Eu quero que seja daqui a 3 meses. Então, eu não posso mais te ver uma vez na semana. Eu tenho que te ver 2. Né? Tudo isso influencia. Influencia, porque é o nível... Primeiro, o grau de interesse dele, né? Que eu acho que isso é importante. E segundo quanto tempo você vai se dedicar ao projeto? Eu não chamo de curso, eu não chamo de nada. Eu chamo de projeto. Porque projeto tem início, meio e fim. Então eu falo, quanto tempo você vai se dedicar a esse projeto? Aí ele fala, 2 vezes por semana, 6 horas, 3 horas, não sei, me orienta. Aí eu falo, não, se for 6 horas, aí eu pego a base de histórico de clientes, que é mais ou menos parecido, falo, você vai demorar 6 meses para ter um resultado. Tá disposto a investir para chegar nesses 6 meses? Tô, então beleza. Eu gosto muito de usar 3 meses, porque se ele precisar contratar alguém, é no mínimo de 3 a 6 meses que ele vai entender o funcionário, não é na primeira semana. Tem gente que dá 30 dias.
Não, Não, 30 é dias não impossível, entende, é impossível impossível. entender Não, alguém. mas aí entra o feedback cirúrgico toda semana. Por exemplo, outro dia teve um comportamento de uma das pessoas aqui e eu falei assim, teve um lado bom e um lado ruim do comportamento. Uhum. Só que eu já como gestor sabia. Falei, ó, fulano, desce aqui rapidinho pra eu falar com você. Cara, primeiro, parabéns pelo seu posicionamento. Gostei do seu ponto de vista. Acho que você tem que ir nesse caminho. Não perca isso. Porque se eu chamasse a atenção dele ali em público, eu poderia podar ele. Quem tá no começo se sente muito vigiado. Então eu falei assim pra pessoa, ó, eu já me coloquei no lugar da pessoa. Então eu falei assim, ó, não perca isso. Mas eu preciso te trazer só um ponto aqui que é pra gente dar uma calibrada. Uma apertada no parafuso ali. Toma cuidado da forma que você faz isso, porque eu sou resiliente. Eu não vou me importar. Mas você pode falar com uma outra pessoa que não é que nem eu. Exato. E aí você vai perder uma mega oportunidade de estar em um espaço bacana porque você tem uma visão muito forte daquilo. Aí ele até falou assim pra mim, assim, a pessoa, caramba, eu tenho essa dificuldade mesmo, obrigado, eu vou pensar melhor no que eu faço. Eu falei, não, mas se você precisar de conselho, orientação, eu posso ir aos pouquinhos te lapidando. Isso com pouco tempo da pessoa na empresa. Sim. E aí você vai fazendo isso com a pessoa mês a mês. Eu falo tomar um cafezinho com a pessoa é importante. Sim. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem na sua casa? Se importar, se conectar. Então, isso tudo vai desde a gente tá falando de RH bastante, mas é importante dizer que a gente tá falando de gestão. Sim, RH faz parte da gestão. Não, e é muito. É uma dos pilares mais importantes. É a sua equipe, né? É tudo, é o atendimento interno, é o fluxo interno, é a comunicação interna, como é que tem esse relacionamento com todo mundo. É dessa cultura interna que você vai saber lidar com a comunicação externa. Eu falo que é fazer a locomotiva continuar rodando ali. É porque, assim, aí envolve outros pontos, que aí eu, Júlio, especialista em tecnologia, vou na empresa e olho. Quando eu vou marcar uma visita na empresa lá, eu dou uma olhada. Olho internet, olho o cabo, vejo se ele é organizado, deixa eu ver servidor. Porque às vezes ele tá mega engajado. Esse pilar tá salvo, pessoas. Legal. Como é que tá a tecnologia e processo? Aí eu dou essa olhada. Porque aí eu sei onde eu vou atacar primeiro, entende? Porque se às vezes tem escritório que a gente já foi que, pô, o cara tem Mac, tem tudo ali, tecnologia. E, cara, rotatividade de pessoa atrás de pessoa ali. Aí eu falo, opa, é aqui que eu tenho que focar. Organização física, né? Material, tá ok. Tá ok, tá mas ótimo, as pessoas não. Mas as pessoas não. Então é onde a gente, quando a gente faz mentoria, a gente dá essa escaneada pra poder falar onde eu quero atacar primeiro. Sabe por quê? Porque é onde... No começo do nosso trabalho, a gente tem que demonstrar muito resultado. Então a gente foca assim, já vamos trazer aqui, que isso aqui já vai trazer um baita resultado para a empresa. Às vezes a empresa está mega bem resolvida aqui nas pessoas, e às vezes no processo. Falta tecnologia, que é o mais fácil. Porque tecnologia você compra. Vou lá, compra computador, compra isso. Às vezes, não tem ainda tanta grana para investir agora. Tá bom, vamos então fazer uma atualização, um upgrade, uma atualização no Note, no PC. Não precisa sair investindo horrores. Eu lembro quando eu comecei meu negócio, comecei 4 notebooks semi-novos, entendeu? Não foi tudo Dell como a gente tá aqui hoje. Então, assim, você vai fazendo, o Cortella diz, né? Fazer o melhor com o que você tem até o dia que você tem condição de fazer melhor, né? Então, então assim, acho que você não precisa ter o melhor, porque todo mundo fica esperando ter o melhor, né? Eu digo assim, o melhor é contínuo, não é o melhor agora. O melhor é o amanhã. Então, você tem que ficar toda hora Você sabe que nessa você fez eu calibragem. lembrar uma coisa. Na consultoria, a gente fala, e aí parece que tudo que você conversou se dispersa. Então, eu monto um caderno personalizado a cada encontro. Uma ata, faz uma ata ali? É tipo uma ata, mas ela é mais gráfica. Com os gráficos, com tudo que a gente vai conversando. Porque depois eu entrego e a pessoa pode revisitar e relembrar aquilo que a gente conversou no tal momento. Isso é uma coisa muito, muito interessante. Isso a IA pode te ajudar, sabia? Depois eu vou te falar nos bastidores. Porque a IA pode formatar isso para você melhor. Que você gasta uma energia com isso, né? Sim. Então você pode ter alguém fazendo essa formatação e aí você traz o conteúdo, a IA pode te ajudar na formatação desse conteúdo, no resumo, etc. E aí hoje tem IA que faz até lição de casa. Fala assim, quais são as lições de casa que você foi no podcast falando para a pessoa fazer. Exato. Porque isso que eu faço é personalizado para aquele escritório. Se eu pegar um caderno de outro cliente, ele é diferente. Não, mas tem que ser personalizado. Você não pode copiar e colar uma metodologia. Aí que tá a riqueza do negócio. É aí que tá a riqueza. Porque se eu pegar, na verdade, aquele escritório vai ter que ser igual ao outro para fazer igual aquele, né? Então, assim, não funciona. Não funciona. A mesma coisa que eu pegar o McDonald's e tentar fazer o Burger King virar McDonald's. Não vai funcionar, né? São soluções diferentes, produtos diferentes, padrões diferentes, pessoas diferentes. Eu entendo que... Isso é até uma coisa engraçada, né? Quando a gente contrata pessoas, tem muita empresa que fica contratando concorrente, né? Pega do concorrente. E aí, eu
tenho meus pormenores com relação a essa visão de contratado com... mas já tem experiência prévia. Aí eu falo, mas será que é isso que você precisa? Né? Será que você precisa mais do mesmo? Ou você precisa começar... Peraí, aqui deu errado, então como eu posso contratar um melhor do que não tinha aqui? Mas Porque, contratar o concorrente, às vezes, é errado. Porque se você contratar uma pessoa que nunca trabalhou num concorrente, ela não traz vícios do concorrente, que também podem ser prejudiciais para sua empresa. Exato. Isso também é interessante. São modelos de negócio. Eu, particularmente, por isso que eu gosto de pegar muitas pessoas, às vezes, sem experiência e desenvolvê-las, porque eu acho que você vai extrair o néctar ali, sabe? Você vai extrair o melhor das pessoas. Exatamente. Né? É o diamante que você vai lapidando. Exato. E no final a gente tá falando tudo aqui, né, Marina, no podcast, sim, de ser humano, né? Então acho que quando você usou a palavra saúde, a gente tá falando de tudo isso, a gente sabe que tudo que a gente tá dizendo aqui entra muito a experiência do que a gente vivenciou, mas ao mesmo tempo entendendo, acho que essa é a grande vantagem de ser consultores, porque a gente consegue também ver muito o que está acontecendo pelos outros, né? Então a gente vira um centralizador disso, porque o cara lá tem que ficar tentando e errando e ainda vai ter que confiar em alguém externo que ele contrata e falar, putz, será que funciona esse método dele? Por isso que eu falo, o papel do consultor não, ele é cirúrgico naquilo, ele tem que trazer já a solução, não pronta, mas a solução encaminhada para que o cara saiba resolver como ele vai gerir o escritório dele, ter produtividade e ganhar mais dinheiro, que esse é o objetivo dele. Exatamente, aumentar a produtividade, a rentabilidade. E a saúde. E a saúde, com certeza. Beleza, Marinha, a gente tá chegando ali no final do podcast, queria que você deixasse... antes disso, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar 5 estrelas no Spotify, passar pro colega de profissão para ajudar ele. Marina agora vai deixar um insight aqui. Marina, deixa um recado ali para quem tá escutando, pessoal. Que conselho você daria para você se estivesse abrindo o escritório agora? Para quem está escutando ali o podcast. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, separar pessoa física de CNPJ e entender que o seu negócio, apesar de ser só você no início, é uma empresa. Esse é o primeiro passo que você tem que fazer. E ter foco na sua visão, aonde você quer chegar, o que você quer ser reconhecido no mercado. Esse é o meu conselho para todos vocês. Muito bom, Marina. Então, eu queria agradecer. Vou deixar suas redes sociais aqui para quem quiser se conectar com você, contratar os seus serviços. Pessoal, obrigado por mais um podcast. Essa companhia foi riquíssima aqui, esse bate-papo de mais de 1h30 aí de conteúdo. Quem precisar se conecta aí com a Marina pode ajudar vocês aí a gerir o escritório melhor de vocês. Muito obrigada, Júlio. Foi ótimo estar aqui com vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, Até mais.